Acho que tem um aspecto anterior que é o seguinte, às vezes a gente tem uma coisa meio endeusada da inovação. Boa. Ai, tive uma ideia A brilhante. minha musa interior, Agora, né? né, eu vou executar aquela coisa incrível. Gente, as curvas de desenvolvimento de inovações reais, elas são interrompidas. Você lança alguma coisa que é quase como se fosse um protótipo inicial, ela falha ou não tem o sucesso que é esperado, você reitera e você continua interagindo com aquela ideia e ela Processo vai contínuo. evoluindo. É contínuo. Hoje, qualquer propaganda digital desses grandes anunciantes, eles têm um KV e aquela peça vai mudando com inteligência artificial. Uhum. E aí, onde você vê a criatividade é que dá resultado. Então, eu acho que vai muito por aí. E aí, pegando o caso da Ipiranga, foi um estudo muito grande, né? De vários pontos de contato com o consumidor, colocou o posto de cabeça para baixo, literalmente, né? E tudo foi milimetricamente pensado, né? Então, assim, para você ter hoje um posto muito mais criativo, entre aspas, né? Uma comunicação, olhou-se muitos dados antes, né? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Sim, Lucian Fialho está ao meu lado, como sempre, o diamante negro do Analytics. Lucian, a galera deve estar achando esquisito que a gente tá com a mesa, microfone, tem mó tempo que a gente não faz assim. Mostra um pouco que a gente não vê a gente Eu tô assim, até né? desacostumado, Eu mano. também, não sei. Vou te nem falar porque que eu câmera não sei eu também, olho. não sei o que eu faço aqui Câmera eu não. olho, Gabriel. Mas abemos Analytics Mansion, sim. Teremos podcasts presenciais quando a galera for íntima e aqui do Rio de Janeiro. Teremos podcast online pra gente continuar conversando com a galera da Holanda, do Japão, da onde for. E hoje, para poder falar sobre a criatividade deve ser mais analítica, como é que a gente soma isso, né? A gente ouve muito no mercado, Luciano. Eu sou um cara que veio da área de exatas, depois foi fazer humanas e agora fica nesse mix aqui, né? Que parece que a pessoa que faz humanas não precisa saber matemática. Mentiram. Mas falam muito que a pessoa criativa não consegue ser analítica, e a pessoa analítica não consegue ser criativa. Mas o que mais pedem para os outros é justamente como é que você mede a criatividade. Exatamente. Como é que você faz alguma coisa criativa com base em dados? Exatamente. Eu sou Por de isso, humanas, profissional de educação física, tá tudo certo. Então, mas é programador hoje em dia, olha essa loucura, né? O mundo é esse. Então, para falar sobre a criatividade deve ser mais analítica, ladies first, eu vou pedir para Bárbara se apresentar. Seja bem-vinda à nossa humilde residência e ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui com a gente trocando essa ideia, viu? Amei a humilde residência. Discordo muito da parte do humilde, né? A gente baixa a expectativa, né? Não, a casa tá linda, a casa Obrigado. tá linda. Bom, vou me apresentar aqui para vocês um pouquinho, né? Para o pessoal que está acompanhando. Meu nome é Bárbara Miranda, eu sou vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, estou na companhia há cerca de 3 anos e 4 meses, e aí tem uma história longa aí por trás, passando pelo mercado, por companhias como Alpargatas, com Havaianas, Kraft Mondelez, né, cuidando de chocolates, biscoitos, bebidas, queijos e tudo mais, Embratel, Cera Johnson, enfim, muita coisa. Bom, só falou de 2 empresas que são mega criativas, né? Pergunta lá no Posto Piranga pra tu ver se não são. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Vai ser uma honra trocar ideia com você. Pô, e ele, que agora tem uma missão, que é toda vez que vem ele paga alguma conta do estúdio. Exatamente. Porque ele já verdade, ele vai pagar uma hoje ele vai pagar Ele é pobre Juana a conta dele. Aí outro dia ele paga a conta de luz. A conta mais cara daqui que é ar-condicionado, paga a conta de luz. Tá íntimo. É o quê? O 7º podcast? Já gravou mais podcast do que eu. Quarto, acho que é o quarto episódio ou já. quinto, por aí. Quarto, perdeu as contas já. Já De tanto que Não, ele vem hoje pra vai cá. ter mais outro também, né? Ele vem mais pra cá do que a gente. Cara. Exatamente. Tem até senha já. Seja bem-vindo, Bruno Melo, Mundo do Marketing. E aí, deixa eu fazer de novo pra galera. Olá, habitantes do Mundo do Marketing. Olá, Seja habitantes bem-vindo. do mundo do marketing, seja bem-vindo ao podcast aqui da Métrica Boss. Um prazer estar com vocês aqui de novo, prazer estar com a Bárbara para a gente falar um pouco de marketing, de criatividade analítica, né? Um tema muito importante hoje, cada vez mais. Muito, muito obrigado por estar aqui, vocês são grandes amigos. Pô, obrado, é uma honra, né? Estar aqui com vocês e como eu e o Luciano. Compadre do caralho, mas né? pô, isso é malandragem, né, Luciano? Ele já tá tentando livrar o almoço. Né? Gente, me ajuda aí, depois vai pro Pix para pagar o almoço aí de hoje, que vai ser É só assinar um Prime aqui que já dá moral, né? Usa os pontos do aí, ó. Vou usar. Boa. A gente, como sempre, Luciano, tem uma missão para os nossos ouvintes. Que missão é essa? A gente pega algum tema difícil que a galera falou pra gente, pô, eles podiam falar sobre isso. E a gente fala, a gente podia aprender sobre isso. Por isso, vamos chamar pessoas que sabem e a gente fica ali só
no bate-bola ali, só nozinho na Copa de 94, só tocando a bola vão dar pro uma lado. consultoria pra gente. A gente é a formiga da seleção brasileira, ó. Pega a bola, toca, vai lá, Marta. Vocês são as Martas, viu? Exatamente. Vocês vão ajudar a gente a entender. Pra gente iniciar esse papo aqui, eu queria que vocês trouxessem, vou começar pela Bárbara, o Bruno depois complementa, que é, qual é a definição de criatividade? Se alguém chegar pra você e falar assim, sua filha de 11 anos no carro chega pra você e fala, o que é criatividade? Como é que você responde pra ela? Pergunta difícil pra filha de 11 anos. Ah, beleza. Bom, vamos lá. Eu vejo a criatividade muito como a capacidade, né, que todos nós podemos ter de olhar para o mundo de sempre e enxergar propostas diferentes, ângulos diferentes, conceitos diferentes. É aquela coisa de transformar o ordinário em extraordinário, né, no sentido de você conseguir identificar uma coisa que você não tinha visto, um olhar completamente distinto do resto. Legal. Isso não significa que 100% do que passa da nossa cabeça nesse sentido seja completamente útil, funcional e aplicável, né? Mas é esse momento em que a criatividade se dá. Boa. Pra você, Bruno. Muito bom. Assina embaixo do que a Bárbara falou. Mas é muito isso, né? Um olhar diferente. É aquela... A gente falando de criatividade na propaganda, né? Que a gente vai falar muito de comunicação, de marca hoje aqui. Às vezes é aquela grande ideia... mas às vezes é algo simples, né? É uma sacada, é algo que ninguém está enxergando, não precisa ser complexo, não precisa ser essa grande ideia, mas sim um olhar diferente, né? Eu gosto dessa palavra, uma sacada, né? Que faz toda a diferença. Às vezes está todo mundo olhando para um lado, está todo mundo fazendo zig e alguém vai lá e faz zag, né? E como é que nesses momentos que todo mundo está falando zig, você vai lá e faz zag, como você bem trouxe aqui, como é que a gente olha a pessoa que está sendo criativa frente ao mercado, porque muitas vezes a pessoa é maluca, né? É considerado louco. Quando o Steve Jobs lançou lá o primeiro iPhone, você vê, inclusive para quem não conhece, tem um filme da BlackBerry maravilhoso no Amazon Prime, tá de graça quem tiver Amazon Prime, que você pode ver sobre a ascensão do BlackBerry de fato, até o momento que o Steve Jobs vai lá e faz um telefone, que é só tela, não tem teclado. E os caras da BlackBerry assistirem isso, olharam e falaram assim, tá maluco, todo mundo adora o barulhinho do teclado do BlackBerry. Como é que ele vai fazer um telefone sem teclado? Isso é coisa de maluco. E aí, hoje em dia, todo smartphone não tem teclado, é só tela. Então, como é que naquele momento que você está sendo criativo, que você está indo... Tem uma parada interessante nisso, porque agora a BlackBerry, recentemente, fez uma capa que é um teclado para encaixar no iPhone. É sacanagem, né? Porque... Não, dá sacanagem mesmo, é zoeira. Porque... Então, como é que nesses momentos a pessoa que está sendo criativa, ela consegue defender a criação dela frente a essa mudança de mercado, e como é que o mercado pode enxergar também como algo que não é tão sem noção assim, né? Se a gente fosse parar para pensar, tem diversos momentos, pô, a gente talvez hoje ainda fale, quando a gente olha uma coisa criativa como o carro da Tesla, que em muitos momentos dirige sozinho, a gente ainda olha e fala, nossa, que loucura. E muitas vezes essa criatividade e a inovação tem essa tendência da gente quebrar disruptivamente a situação e a gente olhar e falar assim, não, isso é loucura, isso não vai funcionar. E daqui a pouco isso vira cotidiano do mercado. É porque o nosso cérebro ele é pré-histórico ainda, né? Se deixasse, a gente estava andando a cavalo até hoje. Até hoje, perfeito. Não teria lançado Aposto que quando o Ford né? fez lá o carro, a galera falou, é maluco. Exatamente. Eu tenho certeza. Como é que a gente vive Tem citações que literalmente falam, isso é uma moda passageira. Né? Pô, o Bill Gates sobre a internet, pô. Tenho certeza que ele se arrepende até hoje, mas é isso, né? Mas não que ele tá farmando não, bem, deve né? ter se arrependido do que ele falou só, né? Mas como defender uma ideia criativa hoje... e mostrar que você não é tão louco assim, né? Então, hoje tem muitos dados que podem ajudar isso, e Boa, inclusive então vai já ser o tão, nosso papo, né? Mas se você olhar campanhas recentes que tiveram um resultado muito legal assim de repercussão, foram ideias muito criativas que usaram tecnologia, que usaram dados, que usaram, obviamente, a criatividade, né? Mas eu acredito que para você defender mesmo uma ideia hoje é até mais fácil do que antes. Porque hoje você tem muitas formas de você testar as coisas, tem muitas formas de você avaliar e tudo, olhar histórico. Então, óbvio que a inovação, né, vai ser sempre algo disruptivo que você, às vezes, não vai saber o que vai acontecer, né? Você vai colocar na rua e aí? Né? E, às vezes, se você testar, vão dizer, vai dizer errado. Falando sobre criatividade, parêntese, né? A gente está aí às portas do Rock in Rio 40 anos, né? Boa. O Roberto Medina, que é um cara genial, ele tem um núcleozinho dele lá que trabalha sozinho nas inovações dele.
Porque se ele entrar na esteira tradicional do business do Rock in Rio, ele não consegue inovar e ter criatividade. Então, são contrapontos interessantes para a gente discutir quando a gente vai para uma empresa como Ipiranga também, que tem essas policies. E depois, né? depois eu entro num pedaço do Rock in Rio aí, depois que a Bárbara falar, porque é bem legal sobre essa história do Rock in Rio. Que teve patrocínio da Ipiranga. Sim, é um longo casamento. Um casamento feliz, por sinal. Mas você trouxe esse tema da inovação e como você defende. Acho que tem um aspecto anterior que é o seguinte: às vezes a gente tem uma coisa meio endeusada da inovação. Ai, tive uma ideia brilhante. A minha musa interior. Agora, né, eu vou executar aquela coisa incrível. Gente, as curvas de desenvolvimento de inovações reais, elas são interrompidas. Você lança alguma coisa que é quase como se fosse um protótipo inicial, ela falha ou não tem o sucesso que é esperado, você reitera e você continua interagindo com aquela ideia e ela vai evoluindo, é contínuo. É raro você ter um movimento único, onde de primeira você dá a tacada, acerta, agora eu tenho um negócio de $1 bilhão. Para muita gente é inovação, né? Mas tem um cara que ficou marretando um prego ali todo ano, tá ligado? Para poder inovar, né? E essa é a máxima de grande parte das startups, porque várias são um processo de erro e acerto, né? Perfeito. Eu tentei, muito mais erro às errei, vezes do que acerto. E no que você vai aprendendo, você vai, eu diria até para o ponto do Bruno, assim, comprovando via dados reais que, tinha uma demanda. Pô, as pessoas queriam comprar isso aqui, só que o jeito que eu fiz não era o melhor. Né? A forma como eu apresentei aquele produto, aquele serviço não era o melhor. E aí você vai evoluindo esse produto, esse serviço, até ele chegar num patamar onde ele é, de fato, né, a melhor proposta possível para resolver aquela oportunidade. Pô, isso é muito bom. E esse é um exemplo da Coca-Cola, né? Pra quem lembra aí, Coca-Cola não era refrigerante e tal. Tudo que a gente vê, eletricidade, lâmpada, tudo que a gente vê hoje tem muita coisa. Tem muita coisa. Passou por curvas de tentativas de lançamento, em teoria fracassados, que foram relançados e voltaram cada vez com mais força. É que nesse processo você aprende melhor o que é o teu conceito inicial. E esse exemplo do Rock in Rio que o Bruno trouxe antes é muito interessante porque, pra galera que tá ouvindo aí, gosta de podcast igual a mim, tem um podcast da Wonder chamado Guerras Comerciais. E eles sempre fizeram de coisas lá de fora, né? Então fizeram Nike versus Adidas. Mas recentemente eles fizeram uma temporada de 6 episódios chamado A Guerra da Cerveja, que conta a história, né, da Ambev, a Bembev, e conta a história das cervejas em volta disso. E aí tem uma curiosidade sobre o Rock in Rio. Quem fez a primeira proposta do Rock in Rio foi o Nizam, escrevendo. E a ideia era do Medina. Mas a ideia do Rock in Rio, a concepção há 40 anos atrás, era para ser um evento de rock que enaltecesse a cerveja Malte 90. Isso é coisa de maluco, né? Ou seja, foi pensado num festival de rock em prol de uma cerveja que patrocinaria uma estratégia isso, de comunicação, né? Uma estratégia criativa de comunicação. E aí, na época, falaram, não, é maluco, vai fazer um evento de rock para falar para uma cerveja patrocinar, que não sei o que, não. Tá, beleza, tivemos problemas do produto Malte 90, que era considerado de outras formas, mas a concepção da criatividade de pensar num evento que tivesse cerveja por trás para fazer com que esse público jovem bebesse é uma criatividade. E na época as pessoas falassem, nossa, tá maluco. Fez o evento, trouxe Queen, trouxe um monte de banda que nunca tinha vindo pro Brasil porque tinha problemas aqui, né, da nossa região, e hoje tem 40 anos. E hoje é possível fazer isso, Bárbara? Então, eu acho que sim, tudo depende do tamanho do movimento que você quer fazer. Assim, inovar, com certeza, né? O uso da música, dos festivais, do entretenimento, né? Para você criar espaços para falar do teu produto. Super. Assim, a gente agora vou trazer aqui um caso da Ambev. Eles têm o circuito sertanejo. Gente, aquilo dali, nada. É óbvio que é um evento de entretenimento, mas é um espaço incrível para consumo de produto e relacionamento com a marca. E posicionamento de marca. E a gente está junto com eles agora patrocinando também. Então, assim, tem muito espaço ainda para você usar a ativação e a experiência do teu consumidor final para criar esses momentos únicos, né, que você consegue num evento ou numa ativação e levar o conceito daquele produto ou daquela marca para ser vivenciado, né? Em comunicação é legal que tem hora que você está nas nuvens. Você passa uma ideia, incrível, tal, aí você vai para uma campanha, mas o consumidor sente aquilo de verdade na hora em que ele experimenta no mundo real. Então, eu sempre tenho uma preocupação grande, né, batendo bola com o meu time, que é como a gente é coerente do início ao fim, né? Como a gente, de fato, fala e faz.
para que esse consumidor possa viver aquilo que a gente está se propondo ali como um conceito de comunicação. Acho que é uma parada interessante que todos vocês falaram e que é em comum a toda a criatividade que vocês mostraram aqui, é o objetivo, né? Um objetivo. Então, se não Perfeito. tem objetivo, não tem um motivo daquilo acontecer. E aí, talvez, o caminho diferente tá em, pô, como que as pessoas fazem, como que eu posso fazer? E aí, no final, você vai, né, aquela pernada fora da curva ali pra... E às vezes chegar é o no que a Bárbara objetivo. trouxe, né? Eu posso ter tido uma ideia muito foda, mas tem momentos pra ser usado, né? Se não tiver um objetivo tiver que aquilo dali é. resolve, não funciona de nada, né? E eu peguei um trecho do livro Miopia em Marketing, do Theodore Levy, que ele fala o seguinte, ó: o que está faltando frequentemente não é a criatividade no sentido de criação da ideia, mas a inovação no sentido de produção de ação, ou seja, colocar as ideias em prática. Ou seja, se a gente falar aqui do povo brasileiro, não sei a experiência que você tem no mundo marketing, com os clientes que você atende também, Bárbara tem no Ipiranga, que a gente tem aqui na Métricas Boas, mas a ideia, você senta para conversar com a galera, você vai sair com 152. Mas quantas vão ser colocadas em prática? Aí ferrou. E aquela que você decidiu colocar em prática, quanto tempo vai ser colocado em prática também são outros 500. Vocês concordam com esse trecho do Theodore Levy aqui do livro? Super. Esse é o paradigma das startups. De 100, quantas vão ter sucesso? Uma. Quantas vão sobreviver? 2. Mas por quê? Ideias incríveis todo mundo tem. Quando chega na execução, aí você, né, separa o homem dos meninos. Porque assim, tem uma galera que não vai executar. É super criativo, mas não tem modelo de negócio, não tem a capacidade de operacionalizar aquilo, nunca pensou em como tornar operacional a ideia que foi criada. Muita coisa morre no meio do caminho por essa falta de olho na viabilidade. Por isso que eu acredito muito que tem que ter um equilíbrio entre a concepção, a estratégia, a criatividade e a capacidade de executar. Porque a pior coisa que você pode fazer é ter uma ideia incrível e arrastar a sua organização para uma execução que para ela é complexa, inviável, tira ela de foco. Cara, é um conjunto de coisas que te arrasta para o lado errado. Muito bom. Pegando o gancho que o Luciano falou de objetivo, quando você tem muitas ideias e às vezes qual objetivo você vai ter com aquelas ideias todas? Então, hoje um desafio muito que a gente tem, e imagino numa organização como a Ipiranga, é focar. Eu tenho uma demanda maior, uma OKR, que eu sei que, lá na Ipiranga eles trabalham, eu tenho uma OKR, cara, eu vou seguir aquilo. Posso ter 1000 ideias, mas o meu objetivo é esse. Eu preciso seguir isso. Então, priorizar hoje essas ideias também é muito importante. E priorizar em termos de ferramentas também, de estratégias de marketing, porque hoje a gente tem uma míriade de coisas dentro da ferramenta do profissional de marketing que você pode fazer. Né? Imagino quantas e quantas soluções não batem na porta todo dia da Barra para falar assim, tem uma solução maravilhosa aqui para resolver o problema XPTO. Tá, mas eu tô aqui. Né? Você manter o foco dentro dessas ideias é muito mais complexo do que você... Além de ter várias ideias, esse foco também é muito hoje importante. Sim, e principalmente, né? Como que você pega essa ideia maravilhosa agora, caro senhor que trouxe a ideia, e você transforma isso no MVP prático, rápido de ser testado e, principalmente, né, com custo baixinho, preço de namoro que a gente gosta de fazer. Então, acho que esse é o principal desafio, né? Não sei vocês aí. Eu ia perguntar justamente isso. Uma vez que eu tenho o objetivo, e aí vamos supor que eu tenho o objetivo de melhorar a venda, melhorar a ativação do quilômetro de vantagem, coisas do tipo. As pessoas têm lá as suas ideias. Como é que a gente sai dali para uma matriz de priorização, por exemplo? De como eu pego essas ideias, entendo que elas estão sim associadas ao meu objetivo, mas agora eu tenho que fazer uma matriz ali que faça sentido eu gastar esforço e tempo, energia, dinheiro para executar, ou que nesse momento não faça sentido. A gente mesmo na Métricas Boas tem ideias aqui que estão engavetadas, que não faz sentido nesse momento, porque eu não tenho equipe, eu não tenho esforço, não tenho investimento, não tenho tempo, estou dedicando a outras coisas, mas eu tenho ideias que estão engavetadas. Ou não move o ponteiro que a gente quer que mova. Mas tem outras, com o objetivo inicialmente. Tem outras que são mais fáceis de serem executadas, vamos fazer. Então, por exemplo, a gente fazer uma live é muito mais fácil, pô. Eu monto o material no PowerPoint, abro o YouTube e faço a live. Talvez se eu fosse fazer a mesma coisa presencial, seria muito mais complexo. Por quê? Porque ia ter que ver local, ia ter que ver estrutura, internet, não sei o quê. Não posso fazer um negócio meia boca, eu tenho que fazer um negócio que seja importante, que dê a viabilidade. Já é muito mais complexo fazer online. Então, a mesma ideia, talvez, de eu produzir um conteúdo que faça sentido no despertar das pessoas sobre a importância de dados.
online é muito mais viável que presencial. Mas como é que a gente, no dia a dia, consegue botar essas criatividades que estão alinhadas com o objetivo nesse processo analítico aqui? De como eu boto a execução para ferrar o Teodoro aqui na miopia do marketing. E como você faz isso numa empresa de 87 anos que tinha uma comunicação muito forte, o posicionamento muito forte e muda, né? Como é que você faz isso? Isso é emocionante, tá? Isso daí Frio é na sinistro. espinha. Eu tô de fora e tenho. Bom, o processo de priorizar, óbvio, primeiro alinhado com a estratégia, ele passa por uma análise de complexidade, impacto, né? E o nível de investimento e esforço que você tem que colocar. Isso vem para a mesa toda hora. Isso aqui é muito complexo, mas o impacto no negócio vai ser gigante. Então, peraí, junta cada moeda que você tiver, a gente vai botar nesse negócio. O famoso Rice Score, né? Você tem que, assim, priorizar de alguma maneira para entender onde você vai gerar esse impacto. Eu vou contar aqui para vocês a historinha de 2021 para cá, né? Do que vem acontecendo nas nossas vidas, né? Quando eu cheguei na Ipiranga, a gente tinha um desafio, né? Na verdade, ele já estava lá cozinhando, né? Esperando para ser resolvido. A marca não tinha nenhum tipo de evolução desde 1996, então já tinha um tempinho. E do ponto de vista de propósito, era uma coisa ainda meio não 100% definida. Não, somos uma distribuidora de combustível, não, a gente está preocupado, né, em apoiar a rede de postos. E a gente continua preocupado com essas mesmas coisas, nada mudou. Só que a grande questão do propósito é o que vai acontecer com este mundo que a gente está vivendo. Porque quando você pensa no trabalho, no papel da Ipiranga, né, na vida de todo mundo, no final das contas ela tem uma função meio, porque ela não é fim. Né? Você não vai ao posto para morar no posto e você não abastece porque você quer. Ele é um combustível para você ter acesso à mobilidade do seu carro. Ou você passa na MPM para se alimentar e seguir uma jornada. Então tinha muito um paradigma de para que a gente existe, qual é o nosso propósito, com uma transição energética pegando fogo, literalmente, no mundo inteiro. E a gente foi ter uma discussão sobre vocação. Né? Qual é a nossa vocação? E a grande vocação da Ipiranga, de uma maneira muito clara, é a capacidade de ter 6 mil pontos de venda no Brasil, presente na vida dos brasileiros de uma forma muito forte. Eu estava comentando com você mais cedo, a gente para fazer uma conta boba. Por dia são mais ou menos 3 milhões de abastecimentos que acontecem. Então muita gente passa por esse lugar. Mais que Big Mac, são 2 milhões. É absurdo, assim, e aí, quando você olha para essa fortaleza e você diz, mas e se o mundo, sei lá, passar a ser abastecido, né, a matriz energética virar para água, inventei aqui, carro movido a água. Eu continuo com 6 mil pontos de venda em 6 mil pontos de varejo e 6 mil esquinas importantes do Brasil, podendo apoiar as pessoas. Os brasileiros que, aliás, amam a marca loucamente, graças a Deus, uma marca super apaixonante. E a gente chegou num lugar muito bacana, que é o território de mobilidade. Né? A gente acabou encontrando esse é o lugar onde a gente faz uma coisa muito única, que é estar presente na jornada de mobilidade diária de 3 milhões de pessoas, quando eu conto só o abastecimento, tá? Se eu for contar quem entra para tomar o cafezinho, esse número já deve aumentar bastante. Não, e se você for pegar, então, clientes muito fiéis, que só usam o Ipimax, tem o seu posto predileto... Tipo o Luciano. Tipo o Luciano, representa mais ainda. Representa mais ainda. Porque tem uma conexão amorosa com a marca, não tenho dúvida. Então a gente evoluiu para esse território, né, de mobilidade, definiu um propósito para nós, muito ligado ao nosso core business atual, que é o abastecer a vida em movimento, que era como eu faço parte da vida do brasileiro em jornada de mobilidade. Então, nesse processo inteiro, 250 mil ideias surgiram. Né? E a gente teve que priorizar, porque algumas a gente ainda tem guardado na gaveta, igualzinho a você. Não é hora de fazer isso, né? Não é hora de fazer curso presencial na Bahia. Não é um bom momento. A gente depender das ideias que a galera traz pra gente, os nossos próprios nossos leitores e os assinantes, a gente tava na Bahia, no Acre, fazendo curso, e aí uma live resolve o problema do mesmo jeito. Resolve. Você parar pra pensar o que você tá querendo realmente atingir com todo o esforço que você tá fazendo. E aí a gente saiu desse momento de identificar o propósito da marca para descobrir
o que no posto de gasolina, que é a jornada física, acontecia que a gente precisava mudar, ajustar, alterar. E a observação pura, tá? A gente só faltou dormir dentro do posto. Muitos dados de volume de abastecimento, cross-sell de produto, quem vai ao posto vai para quê, qual é a jornada que ele faz, a distância olhando para a testeira, dentro do posto, escolhendo a bomba, a ilha de abastecimento, combustível, até chegar na loja de conveniência e na troca de óleo, que é o jet oil. A gente redesenhou o posto inteiro. E foi muito uma fricção que eu chamo positiva de quanto custa isso vale a pena, qual é o impacto, qual é a complexidade. Abandona ideia, troca ideia, ajusta ideia. E a gente acabou numa solução super bacana. Eu sou suspeita demais, né? Hoje a gente tem aproximadamente 800 postos, até o final do ano vão ter 2.000 já migrando para a nova imagem, com uma economia no valor de implementação desse projeto, que pode chegar a 30% versus o posto antigo. O posto está lindo. Sim. Então você olha e diz, isso aqui deve ter sido mais caro. Não, foi mais barato. A gente trocou por materiais sustentáveis, né? Assim, a gente tinha materiais que não tinham processo de upcycling e recycling que era legal, então tinha muita dificuldade. Simplificou a instalação, assim, absurdamente, para que você pudesse trocar a imagem do posto. Literalmente o posto não fecha. Você vai fazendo a obra e vai trocando tudo com a máxima segurança, né? Mas os módulos são muito mais fáceis de encaixar. Enfim, e olhando a jornada do consumidor, assim, qual é a altura que ele enxerga sentado no carro, uma sinalização de que essa bomba tem o produto X. É dessa altura, então é dessa altura que a gente vai fazer. Então foi tudo desenhado. Gente, assim, eu brinco que é design thinking na veia, porque você se coloca no lugar do usuário, do consumidor, repensa a jornada e começa a refazer tudo. Então a gente virou de cabeça para baixo, uma marca de 86 anos na época, né? Agora vai fazer 87, mas com um cuidado e um respeito pelo legado monstruoso. Por quê? A gente sabia que não podia quebrar nada ali, distorcer nada, porque é um ativo absurdo. Tem um estudo que se faz muito, né, quando você está trabalhando com branding, que é de reconhecimento de marca. Então você pega um papelzinho, chega na mão do consumidor e diz, olha, desenha a marca tal para mim. Né? E aí ele desenha, coloca os principais elementos, ícones. Eu já chorei muito atrás da sala de espelhos nesse estudo, tá? Eles desenhavam a marca do concorrente, diziam que era minha. Eu queria matar os caras, mas eles estão me dizendo a verdade. No caso da Ipiranga foi muito forte. O I com um pingo em cima. A primeira coisa que eu pensei foi a estrada, o destino, né, sendo o triângulo. A gente pegou o triângulo e transformou um triângulo num baita hero do posto inteiro, porque as pessoas têm uma relação com aquele triângulo. O corpo do I é a estrada, o pingo do I é o destino. O Luciano pensa isso e nem sabe, tá? Porque ele é um baita O Luciano travou no momento que você falou que do carro ele já enxergava que aquela bomba tinha Max. Isso aí já é... Ele já travou ali, lá. Isso é absurdo. Ele já travou. Então quer dizer que agora eu entendi porque eu já vejo o Max na minha cara. A gente redesenhou o posto inteiro pensando em gente como o Luciano, que olha de longe o posto, que quer ver na entrada da testeira, né, de ilha, ali tem um sinalizador de produto. Eu sei qual é a ilha que tem produto aditivado, qual não tem. Então, a gente fez um redesenho completo justamente para criar essa lógica. Agora, teve... de novo, isso foi criatividade, isso foi inovação, isso foi muito problem solving. A gente passava o tempo todo do tipo, mas se eu fizer isso... Gente, fazer um totem com um triângulo em cima parece bobeira, mas deu um trabalho absurdo. E a gente, inclusive, mexeu na forma como a iluminação é feita, porque hoje a troca, né, de qualquer elemento de iluminação do totem é feito por baixo e não por cima. Você imaginou subir, sair trocando? Porque aquilo tudo é fita de LED, né? Tudo um elemento único. Quando você tira tudo, porque queimou tudo. Né? Ou então, de fato, é a parte da base que teve um problema. Então, teve muita coisa relacionada à sustentabilidade, segurança, uma preocupação grande para evitar trabalho aéreo, redução da conta de energia. A gente também refez o projeto de iluminação para reduzir a conta de energia. Assim, incrível. A gente tem muito orgulho. Isso é case pra caraca. Foi um case muito... Inovação orientada a um objetivo muito claro. É exatamente isso que o Luciano trouxe do objetivo. E é muito interessante quando você traz o propósito também, que está muito alinhado. Porque quando a gente fala de posto, e exatamente vendo essa transição de matriz energética que você traz,
eu tenho que ter o meu objetivo, minha razão de existir claro, né? Porque aí, eu tendo a minha razão de existir, que é o propósito claro, eu consigo endereçar os objetivos, que é estar presente na jornada da vida das pessoas, né? Na jornada em movimento das pessoas, né? Eu acho que isso, para mim, foi bem interessante. Não, para mim foi muito interessante. Tanto é que vocês desbloquearam mimos. Vocês não estão ligados, tá aí do teu lado, Luciano. O poder desbloquear. A bolsa da frente é pro Bruno, a de trás com a Bárbara. Vamos lá, isso aí, ó. Olha. Porque o Bruno já veio tantas vezes que ele tem que ganhar coisa diferente. Não, ele não tem mais o que dar, mais tem mais criatividade. presente. Como ele, Obrigada. Como ele também é um stand humano, grava vídeo com nossas camisas, a gente resolveu fazer outra pra você agora, pô. Gente, eu vou experimentar esse café. Eu tomei, esse aí é o que a gente falou. Café maravilhoso. Café da onde, Luciano? Pô, Coffee Mais, muito forte. Coffee Mais, muito forte. Drip Coffee, cápsula. Ó, esse livro o quê, Bruno? Pode falar. Já tenho, menos achismo, mais dados. Segundo o Mundo do Marketing, são 10 livros. É um dos 10 livros que você tem que ler em 2024. Exatamente. Segundo o Mundo do Marketing. Eu vou concordar com ele. Camisa que eu vou fazer propaganda. Mas esse título desse livro é um mantra, bom, né? Vamos combinar. Eu pensei nele. É dele a ideia. É do Luciano. Ai, gente, adorei. O tema. Muito bom. Boa. Obrigada. Luciano, Coffee Mais aí, Luciano. Coffee Mais muito forte, vocês já sabem, tem um link aqui de 15% de desconto para vocês. Inclusive, não tem só Drip Coffee, não. Tem café em grão, tem café moído e tem cápsula para sua Nespresso, meu parceiro. Beleza? Isso então aí. tem aí 15% de desconto para você poder aproveitar. Não é causada de 5% de desconto. E pode perceber uma questão, ó, o Luciano mostrou a cápsula ali. A gente tem a cápsula azul e a cápsula amarela, que tem intensidade 8. Exatamente. Pode perceber que a intensidade 10 não tá aí. Exatamente. Por quê? Porque a Coffee Mais manda. Só que eu já deixo lá em casa. Exatamente. Eu não trago pro escritório. Por quê? Porque é um café chamado Super Crema, que só pode tomar quem, gosta de café. Quem bota açúcar tem que tomar intensidade 6, 8. Pô. Acabou comigo. Aí, Adoçante. eu tô acabando com ele também, cara. O Luciano, toda vez que vê o Super Crema, ele vê o café Super Crema e fala: nossa, isso aqui é muito forte, cara. Eu tenho paladar infantil. Eu gosto, Luciano, pra mim, o melhor é o café em grão e o Drip Coffee. Mas o Super Crema, o Thiagão sabe que eu sou um dos poucos que fala, meu irmão, que café é esse? É muito bom, vai pra galera aí. A intensidade é mais forte, é 10, mas é muito bom. É bom demais, de verdade mesmo. Aí, pô, já tá com a gente, já tem bastante tempo. Tem 2 anos aí já esteve no Summit, mas vocês bloquearam E o pessoal que assiste aqui o podcast também abastece combustível, tá? Fica à vontade aí. Não tenho dúvida. Aqui, ó. O que o Luciano já deu pra Ipiranga não tá de bica. Esse dinheiro tem que voltar. Economia circular lá, meu irmão. Quilômetro de vantagem. Não, ele é o que você não tem noção. Uma vez ele me deu uma aula. Eu tava falando pra Bárbara mais cedo, eu falei assim, a gente tava na estrada, indo pra algum lugar, eu falei assim, pô, tu não precisa abastecer, abastece aí, aqui, né? Falei assim, aí ele, tá maluco? Eu não sabia nem que posto era. Aí, tá maluco, só abasteceu em Ipiranga. Assim, tipo assim, me jogou no chão, falou assim, tá maluco, só abasteceu em Ipiranga. Quando chegou no Ipiranga, ele já chegou assim, falei, irmão, ó, pode completar de Pimax aí. Eu falei, meu irmão, sabe o produto pelo nome. Arrasou. E ainda me deu uma aula, falou assim, inclusive, sabe por que eu tô abastecendo aqui? Aí eu, por quê? Porque é meu posto predileto, assim, eu consumo, eu ganho mais que uma vantagem. Sim, verdade. Ele sabe tudo. Mas deixa eu fazer uma pergunta que não tá na pauta e até totalmente da pauta, porque isso que você falou é muito importante. O consumidor, o cliente de posto, ele é muito fiel ao posto. Como que vocês fazem para tentar mudar a preferência? Então, vamos lá. Pô, você pode ir em outro, né? Fez o Luciano. Sempre, né? Não, mas a gente cria uma relação Luciano é meu case. A gente cria uma relação com o cara lá. O cara, pô, não, fala aí, seu Luciano. Aí, ó. É assim, pô. O cara que tinha o diamante, né? Não, mas tem a questão da proximidade, tem a questão do valor, tem a questão da loja. Então, tem... Primeiro passo, que eu acho que é o mais desafiador, sinceramente, é a retenção. Imagina, a gente conquistou o Luciano. Eu imagino. Perder o Luciano é um desastre, cara. Porque ele, assim, ele já conhece os produtos, já estabeleceu uma relação, então é uma preocupação grande com a retenção. E aí só um ponto, isso é legal, porque você está falando de uma métrica já, que é a métrica de retenção, Total. de como eu olho a fidelidade desse aqui, meu cliente aí. Gente, assim, a gente mede tudo, tá? Boa, a gente pode entrar nesse capítulo já, mas a gente mede tudo. Nós somos os maníacos dos dados. Mas o primeiro ponto é, reter é crítico, porque se eu perder o Luciano, provavelmente vai ser numa situação de estresse extrema.
Então, é uma recuperação difícil. Ele vai ter se desiludido comigo, né? Teve uma fricção no serviço, alguma coisa muito errada aconteceu. Então, a primeira preocupação é, vamos reter as pessoas que a gente tem. Por quê? Porque geograficamente, o posto tem que estar na tua rota. Tá? Eu brinco que assim, é muito comum perto da sua casa, perto do seu trabalho ou algum lugar que você frequenta muito, tipo uma escola ou coisa do gênero. Se eu já estava na sua rota, você escolheu a Ipiranga, você teve uma experiência bacana e você decidiu ser um cliente recorrente, se eu perder o Luciano para trazer ele de volta, assim, eu ajoelho no milho. Então, esse é o primeiro ponto. O custo de recuperação, o win-back é muito pesado. Agora, fazer você experimentar, trazer um cliente de um concorrente para o seu posto, eu vou ser bem honesta com você, tá? É um dos esforços mais difíceis que existe. Para você conseguir fazer um movimento desse, você tem que desenhar programas que têm... E responsabilidade de vocês que criaram o Abastece Aí lá atrás, exatamente. Que fidelizou e criou uma barreira de saída muito grande. Já existe uma barreira. Então, imagina que para você trazer alguém que é de um posto concorrente, não é uma tarefa simples, né? Então, quando isso se dá? Ou quando você encontra alguém que teve uma fricção, que é o caso que eu acabei de dar o contra-exemplo aqui de perder o Luciano, então você pode ter alguém que está chateado, quer sair da bandeira, ou a pessoa mudou de vida, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de rota, minha mobilidade na cidade mudou, né? Ele pode ficar fiel à bandeira se tiver um programa que é maior do que aquele ponto de venda. Esse é o exemplo do KMV. Então, essa, de novo, é uma tentativa de retenção de um cliente, mesmo quando ele muda a rota de mobilidade, o hábito de mobilidade dele mudou, mas ele fica porque ele tem uma relação com a marca, né? Além de ter uma boa relação com o posto. KMV, quilômetros de vantagem. A gente é muito íntimo, gente. Eu só consigo falar KMV agora. Eu tava falando pra Bárbara quando ela chegou, que eu lembrei e falei pra ela, poxa, eu trabalhei na comprafácil.com e eu era o cara que tocava a área de dados do quilômetro de vantagem do Ipiranga Shop. Dei muito suporte pra... Aí ela falou, nossa, Ipiranga Shop, você resgatou uma coisa. Você vê, eu conheço. Você é um predestinado, né? Ele tá aqui conversando comigo. Pô, conta de toda a história. Aprendeu. Então, para você fazer uma reversão dessas, né, de alguém que tem a preferência por uma outra bandeira, é muito difícil. Você precisa pegar algum momento muito específico, que você tem uma atração, né, na tua mão, algum trunfo, né, de atratividade muito forte e ser capaz de entregar o nível de serviço muito alto. Aí a gente tem a nossa escola de varejo, tá? A gente treina anualmente 100% da base de frentistas, que são os nossos VIPs, o vendedor Ipiranga de pista, por isso que a gente chama de VIP. São 50 mil no Brasil, então assim, é uma loucura, é uma máquina. 60% deles a gente treinou presencialmente nesse último ano, então você vai lá, treina, ensina. Existe, além da escola de varejo, existe o Clube VIP, que tem toda a parte de incentivo desses VIPs. Então, a gente, assim, a Ipiranga ela é muito preocupada com a experiência do consumidor na hora da verdade. A hora da verdade é o posto. Agora, imagina que você está com a tua equipe de linha de frente muito bem preparada para atender, tem uma ferramenta como quilômetros de vantagem, querido KMV, ali no bolso, né, para atrair esse consumidor, estabelecer uma relação mais recorrente. E você tem o patrocínio do Rock in Rio. E você faz uma promoção com ingressos do Rock in Rio. E você dá vale combustível com IPMAX, que é uma aditivada. O Luciano já está ficando animado. Essa é a hora em que a gente tem alguma coisa que tem um valor percebido e um apelo emocional tão forte que eu consigo atrair novos consumidores. Eu atraio. O trabalho de retenção vem depois. A experiência de abastecimento tem que ser fantástica e por isso toda essa nossa obsessão de treinar os nossos VIPs e incentivar o tempo todo. O posto tem que estar incrível do ponto de vista de infraestrutura, né? E eu preciso de uma ferramenta de retenção que o quilômetro de vantagens tem um papel muito importante, não só com cashback em combustível, mas com tudo que você, além disso, pode trocar. Sim, pô, você lá dentro da carro, plataforma. você troca por ponto Latam, você faz tudo, pô. Chover até se você consegue. Eu queria pegar nesse pedaço da criatividade ainda e começar agora a falar da parte analítica da coisa ali. Na minha visão, não tem como a pessoa criativa ela não olhar para os dados. Porque é muito mais fácil eu ser criativo com os dados do que sem. Os dados me dão um norte para qual objetivo que eu vou, para onde, o que já funcionou, o que não funcionou. Errar faz parte, a gente documenta, aprende,
Se eu olho de novo o que eu aprendi em cima dos dados, na hora que eu vou pensar em outra ação, eu vou ser criativo em frente a outra coisa, mais uma vez, eu estou num processo evolutivo, onde eu olho os dados, analiso, penso naquilo que foi feito, por que foi feito daquela forma, o que funcionou, o que não funcionou, e eu penso em outra forma, parto de outra forma. Então, minha dúvida aqui agora é, como que a gente mede esses processos criativos na prática? E eu quero trazer um paralelo sobre isso. Lá na Grécia Antiga, diziam que a criatividade era um dom. Um dom. Então, a pessoa criativa, ela tinha um dom divino e muitas vezes ela era a pessoa enaltecida por todo mundo. Não é à toa que filósofos, muitas vezes na Grécia Antiga, eram enaltecidos porque eram pessoas criativas no seu modo de pensar e eram postos com os dom divino, a criatividade. E aí a gente vai vendo, talvez, quem estiver assistindo Mad Men, vai ver que parece que para eu ser criativo, eu tenho que ter... do nada, eu tô tomando um uísque, fumando um cigarro, e do nada alguém falou sobre posto. Eu falo, posto? Interessante. Né? Parece que do nada vai vir uma inspiração. Então, eu queria trazer esse paralelo, que é como que a gente pode usar os dados para pensar na criatividade e como a galera que está ouvindo, assistindo a gente, tem que usar os dados para pensar essa criatividade. Porque é errado a gente pensar que o que muita gente fala é que o analítico não pode ser criativo e o criativo não pode ser analítico. Mad Men acabou já há muito tempo. Né? Acabou. Mas tem gente que acha que até hoje é a mesma coisa. Até porque, não sei se não é o caso do Piranga, porque não é bem de consumo assim, tem né, diretamente, mas se você olha para hoje qualquer propaganda digital desses grandes anunciantes, eles têm um KV e aquela peça vai mudando com inteligência artificial. E aí, onde você vê a criatividade é que dá resultado. Então, eu acho que vai muito por aí. E aí, pegando o caso da Ipiranga, foi um estudo muito grande, né? De vários pontos de contato com o consumidor, colocou o posto de cabeça para baixo, literalmente, né? E tudo foi milimetricamente pensado, né? Então, assim, para você ter hoje um posto muito mais criativo, entre aspas, né? Uma comunicação, olhou-se muitos dados antes, né? A gente... E acho que é o exemplo do que o Bruno falou que vai corroborar com o que você traz agora, que é o cliente no centro, né? Sim, sim. É o cliente no centro, é o cliente como obsessão, quase. Tem um exemplo ótimo, além do posto, que é da campanha recente, né? Completa para mim. Gente, assim, é ver consumidor na rua. A gente olhava, e isso é super mérito do nosso time de marketing e comunicação, eles fizeram um sprint criativo. Né? O que o consumidor fala, né, quando vai ao posto de gasolina? E assim, tem toda uma frente de dados quantitativos pesados. E mas às vezes tem o dado as pessoas... quali também. Né? Cara, o quali Isso é completa muito... para mim aquela sacada que eu falei. Exatamente. Mas você entende que isso é um dado qualitativo? É uma sacada, quali. mas que foi observado. É que às vezes as pessoas valorizam muito, né, aquela coisa assim, não, porque o algoritmo, a inteligência artificial, tá tudo lindo, gente, eu amo, adoro, assim, acredito demais, a gente usa muito, só que tem um outro lado, que é a hora em que você vai observar as pessoas, né, é super qualitativo, aí você para na frente de um posto e você vê 100 abastecimentos, dos 100, 70, completa para mim. Primeiro consumidor. Segundo, completa para mim, posto do concorrente, completa para mim, nosso posto, completa para mim, sim, Jesus. Sim, essa é a frase mais falada em todos os postos de gasolina do Brasil. Ninguém precisou ter uma ideia da musa interior. Alguém foi lá e ouviu o cliente. É muito simples, só que qual foi a jornada para chegar lá? Hoje, o diferencial de todos os estudos quantitativos da Ipiranga, se você pegar a marca e decupar em atributos, né, porque a gente deriva, né, essa marca é forte por quê? Porque tem qualidade, porque eu conheço, porque está presente, né, próxima, que é toda a capilaridade que a gente tem, porque é completa. O que o Pergunta Lá no Posto Ipiranga construiu foi uma proposta completa. Porque, estou tendo bebê, aonde eu vou? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Isso foi uma sacada de comunicação incrível. Mas o que estava por trás disso? Era a sementinha do posto completo. Né? O conceito de posto completo, que ficou muito claro na cabeça das pessoas exercitando esse Pergunta Lá. E aí, quando a gente descobre, né, que assim, até você chega e diz assim, mas como é que a gente não viu isso antes, né? Pelo amor de Deus, mas estar na rua, estar no posto, tá vendo o consumidor faz diferença.
que essa é a frase mais falada em todos os postos do Brasil, e o seu principal atributo de marca é ser completo, Porra. isso é um casamento de milênios. Né? Eu lamento informar, mas nesse momento tem um consumidor falando a assinatura de comunicação da Ipiranga dentro de todos os postos concorrentes. Eu fico muito chateada por eles, mas assim, eu vou fazer pra você é ótimo, né? É assim. Olha que interessante esse raciocínio, porque a criatividade analítica, ela não necessariamente ela é só relacionada a dados, a números, sim. mas sim a modelos de gestão e de pensamento. Quando a Bárbara falou assim, fizemos um sprint analítico, hoje a Ipiranga tem um modelo de trabalho ágil, né? Então, assim, a loja AMPM da Ipiranga, eu sei que foi reformulada em uma semana num design sprint. Então, assim, e essa sacada, né, do Completa Pra Mim, acabou de trazer que foi no modelo sprint, né? Então, assim, a agilidade também, o modelo de gestão também ele é analítico, não só para permitir que isso aconteça, né? Para permitir que isso aconteça, não só número. E criatividade não tem nada a ver com genialidade, né? Você chega no momento onde você teve uma ideia genial, mas o processo ele é super factível, né? Então, pô, vamos meter um Scrum aqui pra gente poder conseguir chegar mais rápido nesse processo e ter uma ideia muito foda, né? Sim. E se você olhar, a solução é simples, gente. Assim, quando você para pensar na assinatura, é completa para mim. Só que, não agora vou fazer um evento da NASA. Não tem nada disso. Assim, é muito intuitivo, muito simples, mas por quê? Porque a gente sabe o que a marca significa, porque a gente tem dados que mostram o que essa marca, né, representa, onde está o atributo de força e diferenciação dela. Então, isso tornou esse casamento um clique perfeito. Eu ainda me lembro que disseram para mim assim, mas isso é um problema, porque se algum concorrente lançar na nossa frente, eu falei, ele vai ter problema, porque esse atributo é nosso. Então, quando você tenta se apropriar de alguma coisa que não é tua, soa falso ou gera awareness trocado, né? Isso aqui foi essa marca que fez, não foi aquela. Seria Ipiranga de qualquer jeito. No final, de qualquer maneira, você tá dando autoridade para quem criou, né? Então... exatamente, não tem como. Os caras copiaram. Isso é muito maneiro, porque a gente aqui na Métricas tiveram 2 momentos, né? Quando a gente surgiu como empresa, o primeiro artigo que a gente fez no nosso blog era Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho, que foi uma ode ao que as pessoas entendiam como o que é Digital Analytics. Quase um manifesto ágil, só que para dados. Eu abri meu coração. Ali, no primeiro artigo, eu sentei, abri meu coração e falei assim, pô, não é possível que as pessoas acham que fazer Analytics é mandar um relatório PDF por e-mail dizendo é isso. Não é possível. E esse Web Analytics mais gráfico bonitinho começou a ganhar atração, né, das pessoas palestrarem com o tema Web Analytics mais gráfico bonitinho. Na época eu fiquei puto da vida. Eu falei assim, eu falei pra você, Luciano, fui eu que falei não é isso, possível, tá no nosso blog, é o primeiro artigo de 2015. E tem gente falando, Luciano, não é possível, vamos falar uma coisa. Eu falei, com o tempo, a gente começou a aprender. Na realidade, quando a pessoa faz isso, mesmo que ela não me dê crédito, todo mundo sabe que o crédito é meu. Todo mundo sabe que o crédito é meu, Métricas Boss. É a mesma coisa hoje. A gente tem o nosso slogan, que é o menos achismo, mais dados, que acabou se tornando o tema do livro. E por que o nome... Até concorrentes usam, né, hoje em dia. Só concorrente. A gente nem usa tanto. Por que o nome do livro foi ser menos achismo, mais dados? O nome do livro ia ser outro. Aí eu falei, Luciano, vou botar o nome do livro de menos achismo, mais dados. Ele coloca. Mas eu falei, deixa eu falar por quê. Aí ele, por quê? Eu falei, porque a gente tem artigo no blog, a gente tem camisa, a gente tem adesivo. Mas qual vai ser a parte legal agora? Toda vez que a gente for no RD Summit, no E-Commerce Brasil, que concorrentes e concorrentes indiretos derem adesivo mais dados, menos achismo, todo mundo sabe que eles estão fazendo uma cópia descarada da gente, só trocando mais dados, menos achismo. Aí é muito engraçado, porque o que a gente vê acontecendo é toda hora alguém fala assim, para tomar decisões com mais dados, menos achismo. Eu só inverteu a ordem. Mas pra mim, hoje em dia, eu olho e falo assim, isso é maravilhoso. E é muito maneiro porque dentro da nossa base, assim, isso gerou meio que os caras viraram os nossos detetives, né? Então o cara tá num evento e ele vê o cara usando um slide menos achismo, mais dados, ele aqui, ó, que eu peguei aqui na uma vez a gente foi dar aula numa agência, até aqui na Barra, e eu brinquei muito com os caras, porque eles estavam com umas garrafas, e as garrafas deles estavam com adesivo escrito mais dados, menos achismo. Aí eu comecei a rir. Zoar, brincar com eles sobre isso, né? E eles falaram, pô, mas por que tu tá rindo? Eu falei, pô, por quê? Se você digitar menos achismo, mais dados, você vai encontrar tudo da Métricas Boss. Tudo. E você tá com adesivo que eu não sei nem de quem é, mano. E que a pessoa simplesmente
trocou a ordem como se fosse algo inovador. Aí eu brincando com eles, falei assim, mas faz o seguinte, ó, relaxa. Você pode, eu não vou falar o nome aqui, eu falei, você pode tomar refrigerante tal, ou tomar não sei o que cola, né? Fica à vontade, você tá com não sei o que cola, mas ó, toma aqui, ó. Você agora tá com Agora o tem um refrigerante original. original, tem um monte de adesivo pra eles lá. E aí os caras brincando, pô, vou até tirar, né? Porque falsificação é crime, não sei o quê. Falsificação é crime. Brincando ali na hora. Mas acho que o que eu ia perguntar se conecta nisso aqui, nesses exemplos. Que é como que você mede isso? Então, Que você lançou isso, a gente, pelo menos, a Ximandade, você lançou completo. Como é que você mede isso? Como é que você mede essa percepção, esse alcance que tá acontecendo em outros postos E concorrentes? uma mensuração de marca mais moderna, né? Não como era no Não. passado, né? Hoje tem muito mais indicadores. a gente mede, gente, eu não estou exagerando, a gente mede tudo. Legal. Tudo, tá? Então, hoje eu tenho dentro da equipe tem uma diretoria de ciência de dados, tá? Insights, está lá dentro. É um time dedicado a fazer isso e eles medem tudo, Maneiro. além de gerar recomendações. Então, por exemplo, Isso é muito nesse importante. caso específico, não, a gente não consegue viver sem isso, porque um nível de turbulência e volatilidade que você tem no mercado de uma forma geral, nesse setor especificamente, é muito forte. Assim, é uma loucura você saber. Qual é a tua previsão de vendas? Não sei. Vai chover, vai fazer sol, é o Ninho, o Laninha. Vai ter uma né? pandemia. Vai ter uma pandemia. Acontece alguma coisa com o feriado, não acontece? E o home office? As pessoas não estão indo mais para o escritório segunda e sexta-feira. O que aconteceu com o fluxo no posto? Para que eu tenho que estar preparado? E a gente vai se ajustando. Então, esse ponto específico da campanha, a gente mediu, tá? O número de buscas pela marca Ipiranga Legal. nas redes, a gente mede o número de menções, a gente mede a taxa de engajamento, a gente mede o sentimento, a gente mede tudo. Tá? E por último, do posto, que a gente comentou aqui um pouquinho, que é um caso já um pouquinho, eu diria com um pouquinho mais de tempo, a nossa base já ampliou, que a gente lançou completa para mim em março. Então é um movimento relativamente jovem, a gente está acompanhando no dia a dia ali. O posto a gente tem, na média, um aumento de 2,2% no volume do posto que mudou a imagem. Caraca. Mas como é que você mede isso? Porque eu tenho um grupo de controle. Eu pego o lookalike daqueles postos que fizeram a movimentação de imagem e eu meço em paralelo qual foi o comportamento de volume. 2,2% num mercado de bilhões. É muita coisa. É muita coisa. Tá maluco. Então, é um crescimento claro que você tem ali, e é óbvio que os bons gestores, eles se aproveitam da mudança de imagem e eles reativam a base de clientes, fazem promoção, retreinam, né, a equipe. Quando a gente fez o movimento de mudar a imagem, a gente fez uma parceria com a BAL para redesenhar os uniformes de toda a equipe. Uniforme Então, de Ipiranga da BAL, meu irmão. Todos os VIPs da Ipiranga vestem um uniforme assinado, Da né, BAL, meu irmão. pelo Loucura, desenvolvimento feito pela BAL. E, assim, Sim. gente, mas era assim, é muito importante isso. Sim. O cara que está ali, ele é a Ipiranga na frente do Sim. cliente. Ele tem que estar num grau de pertencimento, orgulho, se sentir, sabe, realmente valorizado pelo que ele está fazendo. E detalhe, esse mesmo uniforme que foi redesenhado pela BAL, a gente trabalhou com a BAL para redesenhar todo o kit da nossa equipe de estocar. Então, a camiseta. Sim, não, o caso, É. teve um caso interessante, acho que vocês fizeram uma promoção, algo no Podpah, né? E aí você pegou uma base totalmente mais jovem, né? De pessoas que são muito mais novas. E aí eu vi o Mítico na hora pegando o casaco e, pô, esse casaco eu usaria, tipo assim, pra sair, sacou? Não eu falando, o cara também falando lá. Então, tipo, acho que tem tudo isso, né? E lá eles falaram, inclusive, que era feito pela BAL. A BAL fez alguns modelos exclusivos que foi para a coleção dela. Sim. Bolsa, jaqueta, calça. Isso é criatividade. Mas é criatividade com um objetivo muito claro. Eu quero que a minha equipe, toda a minha equipe, leia-se o revendedor, o VIP, a minha equipe comercial, que eles tenham orgulho dessa marca que eles representam, dessa virada de propósito, se sintam, né, ali completamente engajados nesse movimento. Então, eu te falei de um dado de venda do posto. Agora, teve posto que migrou para a imagem nova e cresceu o volume em 15%. Isso. Por quê? Porque o gestor desse posto, ele soube ativar tudo que ele tinha na mão dele para tirar o melhor daquele resultado. Então, da campanha, a gente segue todo o volume que sai na imprensa de matérias sobre Ipiranga lança completa para mim. Tá bom, mas o que isso rendeu na imprensa?
O que isso rendeu do ponto de vista de engajamento nas redes sociais? O que isso rendeu de busca da campanha? Tudo é medido. E a gente chega ao ponto de fazer retorno, né, o famoso ROAS, né, Return Over Ad Spend, porque aí eu digo, cara, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Porque por mais que vocês possam pensar, dizer, Ipiranga deve ter uma verba enorme e tal, a gente tem que fazer escolha, porque senão a gente fica raso em tudo. Então, foca-se em algumas coisas que são feitas de uma maneira muito grande, com bastante suporte, porque não dá para fazer tudo. Perfeito. Aí vem a história da prioridade, né? Mais uma vez, tem um monte de ideia criativa, um monte de coisa legal para fazer, o que eu priorizo, mas a gente mede muito, faz marketing mix modeling para saber qual é o melhor mix de investimento entre meios, mede ações, promoções, tira coisa do ar que a gente errou. Olha que legal, certo, gente. Essa é uma frase que eu gosto de falar em público para todo mundo ouvir assim, a gente erra. Olha que legal. O Google tem o cemitério de plataformas e ferramentas que eles fecharam. Vocês podiam fazer, né? A gente tem um cemitériozinho, né, amigável. Né? A gente testa pequenininho, quando morre não quebrou muita coisa. Não tem problema. Quando você falou você falou de marketing mix modeling, vocês conseguem trabalhar bem o modelo de atribuição hoje, que é mais complexo. Não, e o deles é absurdo, né? Porque o cara é 100% offline e, o dinheiro que é investido tem quilômetro de vantagem. Não, sim, mas eu digo... Bons contatos, é uma baita de uma jornada, a gente está aprofundando cada vez mais. Eu tenho os grandes blocos. Então, por exemplo, eu consigo tomar uma decisão que vou botar mais mais investimento na TV, ou a gente vai investir mais no Clube VIP, que é o incentivo do VIP ali na ponta. É pau a pau. Assim, quando você olha esses dois, você fica assim, cara, o que eu faço? Tem uma diferença entre os dois, tem uma diferença de como você investe, né? E nesses detalhes a gente trabalha. O modelo de atribuição ele já é uma casca abaixo, né? Que é tipo ali dentro, né? O que você faz e é onde a gente está indo mais no granular. Mas assim, honestamente, é uma jornada, porque tem muita coisa que a gente começou a fazer, começou a medir, e nós temos um projeto novo, isso é legal, vocês vão curtir, chamado Conecta, que ele faz a integração da Ipiranga com o ERP do posto, né? Como se fosse o SAP do posto, que é ali tudo que ele compra, vende e tal. Então eu começo a entender quase que, né, online... O que está acontecendo naquele posto? Com que objetivo? Até de ajudar esse empresário, dizer para ele o seguinte, olha, quando a gente fez a promoção X, você teve uma alavancagem de Y. Vamos repetir? Né? Vamos fazer de novo? Operacionalmente, ele ganha uma série de eficiências dentro do posto por causa disso no back-office dele, porque o sistema dele está integrado com plataformas da Ipiranga. Então, eu consigo, por exemplo... acelerar o volume de transações no quilômetro de vantagem, no aplicativo, porque está tudo integrado na bomba. Então, isso é mais dado, que cada vez mais vai ficar mais fácil da gente trabalhar com o modelo de atribuição. E você vai conseguir fazer coisas também personalizadas, mais segmentadas, né? Quem sabe, para o consumidor. E quem sabe daqui a pouco você facilita a vida do gerente. Eu lembro de um case de uma outra empresa que, por exemplo, eles fornecem o oxigênio para a Redditor. Pô, você vai deixar a gestão do estoque desse oxigênio na mão do hospital? Na hora que ele plugar para alguém ali, acabou. A gente vai encomendar mais? Não faz sentido, né? Então a gestão desse oxigênio fica com a empresa. A empresa gerencia o teu estoque e vai só te mandando. Por quê? Porque sabe que você está usando. Tem momentos que você vai usar mais. Então, por exemplo, no momento de Covid, imagina, na época da pandemia mesmo, todo mundo precisando de oxigênio, que eu deixasse o hospital gerenciar isso para eu ainda ter algum tipo de logística de entrega. Não faz sentido. Claro. Então talvez você vai chegar num nível onde você vai chegar pro gerente e vai falar, eu gerenciei para você, relaxa. É replenishment automático. Exato, eu já vi que você teve uma aceleração da venda do produto tal, né? Eu poderia recomendar uma entrega. Exato. Isso antes era mais complexo por conta da rede, né? Por conta do modelo de negócio mesmo, né? Assim, na verdade, eu acho que foram várias coisas, tá, Bruno? A gente conseguir mostrar para a revenda a nossa intenção ao fazer isso. Eu tô te dando serviço, eu tô fazendo uma coisa que é boa para você. Porque, de novo, gente, todo mundo tem um cliente. Todo mundo gera a sensação até de canibalismo, né? De que pra que você quer a minha informação? Né? Pra que você vai fazer com isso? Não vamos entrar nessa seara, porque também tem alguns
postos que são um pouco complicados. Ele tem bandeira e acaba ele comprando também, às vezes, num que não tem bandeira. Às vezes isso pode acontecer, foge do controle de vocês. Foge do controle, é fato. Mas, e aí, assim, esse conecta, ele vai... Então, mas pensa vai ajudar comigo, muito. alguém que Isso é tem criatividade esse pra caralho. tipo de comportamento, ele não quer um conecta. Sim, E, honestamente, eu não sei se eu quero esse parceiro. exatamente. com Então tá certeza. tudo bem. Uhum. A gente se escolhe. Exatamente. Né? Mas você trouxe 2 Aí pontos vira aqui. seleção natural, né? Bom, O cara você vai trouxe- empolgado. Você trouxe 2 pontos aqui, eu queria deixar um recado pra galera. A gente não tem a BAL aqui, mas tem a reserva, né? Temos a Que é reserva. tudo da mesma empresa. É tudo da mesma empresa. Graças Arecou a ali, Deus, tá imagina. tranquilo, né? Ela fala que foi excelente apresentar a reserva agora. A galera Mas é pode isso. ter nossas camisas, pô. Exatamente, você pode comprar essa camisa aqui, né, que não é a original, né? Porque não é a mais dado, menos achado. Você pode comprar a camisa original lá no site da Reserva, nossa parceria com a Reserva Inc. Tem um link aqui com quantos por cento de desconto? Basicamente, tu vai comprar por R$59 a camisa. Exatamente. Olha, isso é surreal. A gente não... Sabe o que é pior? Agora eu vou revelar uma criatividade em cima de awareness, inclusive, aqui. A gente não ganha R$1 em cima dessa camisa. E a gente poderia ganhar. Qual o motivo por trás disso? A galera tá estampando a gente por aí o tempo todo. Exatamente. Tem um cara que eu conheço, que ele tem um canal e um portal chamado Mundo Marketing, bem famoso. Vira e mexe, ele faz vídeo com a nossa camisa. Exatamente. Vira e Cara, mexe. isso é maravilhoso, cara. Tanto Isso que é agora muito ganhei bom. Mais uma outra. Eu vou ganhar a coleção inteira. Você Vai ganhar, daqui a pouco tu vai ganhar casaco. Eu acho que agora vai. Daqui a pouco você ganha casaco. E é É engraçado, verdade. né? Porque a gente chega nos eventos e as pessoas, a gente vai pros eventos com as pessoas usando as nossas camisas. Não, o mais dentro da- interessante é quando eu faço o Clube Mundo do Marketing, que a Bárbara participou, eu às vezes, quando eu tô no clube, eu tô com a camisa e as pessoas falam, é da Métricas Boss? Várias, sempre falam. Aí. Não, já aconteceu no evento do pessoal andando, se encontrando com as camisas e eles formarem uma gangue dentro De do 10 evento, pessoas, de 10 porque se encontraram, porque todo mundo acabou conhecendo a nossa marca, porque estavam com as camisas, e no final chegaram ao nosso stand, e aí foi a coisa mais engraçada. Isso aconteceu no E-Commerce Brasil 2023. Chegaram uns 12 com a camisa da Métricas, de várias camisas específicas, não Gente, só que menos máximo. achismo. Uns 12 chegaram ao nosso stand. Daqui a pouco um amigo meu, o Zé Felipe, que até trabalhava no Piranga e na Alpargatas, chegou e falou assim, caraca, maluco aí, gente pra cacete. Falei, a equipe tá grande. Tinha uns 12 ali que eram assinantes. Foi uma estavam lá. apropriaçãozinha Mas básica ó, da tá bom, equipe. mas ó, galera, pode clicar aqui no link, Reserva Inc, você tem camisa, tem casaco, tem várias estampas muito maneiras lá, viu? Aproveitar que estamos no tema de roupa, esse projeto e fugindo da pauta mais uma vez, Não, fica à vontade. Você de esse casa. projeto da Stock Car, das roupas, isso vai sair desse e vai ó, ganhar mais cara, o espaço, não? Bruno tá pedindo um furo aqui. Eu tô tô vendo, hein? Pode falar. Então, gente, a gente tem muito dilema de perder foco, né? Aquela coisa. Assim, nossa mão coça de vez em quando, assim, e se a gente vendesse a coleção e tal. Mas, assim, é aquela reflexão do ainda não é o momento. Pode ser que chegue o momento. Ou uma ação como foi o próprio McDonald's que fez na época do lançamento lá dos pijamas e tudo, alguma coisa coisa, específica. uma Sim. coleção. Sim. Tem planos. A gente sempre considera. Fica ligado por aí, quem sabe, Tem pô. essa Tá possibilidade. querendo muito furo aqui já. Porra, tá demais, maluco. Ó, segundo recado rápido pra galera aqui, é que se a galera que quiser estudar e aprender a tomar decisão com menos achismo mais dados, você... Pô, Métricas Boss Prime é muito forte, inclusive mais de 22 treinamentos para você poder aprender não só sobre isso aqui que a gente tá falando, mas sobre vários outros temas lá, que vai te ajudar no dia a dia a arrumar aquele Link- aumentinho, né? Link É na isso aí. descrição, e só Link pra na galera descrição. ficar ligada E tem aí. moral na descrição aí com o linkzinho. pra Galera você que clicar. tá acostumada a ouvir o podcast sabe bem o que a gente tá falando. A gente bate na tecla toda hora que esse profissional de dados, ele tá muito preocupado com a parte técnica, o que ele tem que ter. Exatamente. Só que ele negligencia, joga de lado a parte comportamental. Então, cada vez mais a Estratégica. gente tem subido informações, Subindo treinamentos. treinamentos lá que são para Lá para isso. A gente tem um treinamento muito acessado, inclusive, que é o de oratória para profissionais de analytics. Então, não é oratória geral, oratória treinada a isso. O Nélio Xavier, você conhece bem, meu mentor de oratória, por sinal, até hoje. Eu sentei com o Nélio e falei, Nélio, esses são os problemas que eu enxergo na área de dados da minha equipe e das pessoas que eu conheço e que eu vivi. Como que você consegue me ajudar com a oratória nisso aqui? E a gente montou uma ementa específica para o profissional de analytics. Então, não é senão só o pessoal falando de fica só oratória aprendendo geral. ferramenta, É. foda. Então, é bom para a galera estar ligada aí, tem E desconto acho que aqui. isso é interessante, que é um desafio do profissional de marketing, que é demonstrar resultado, né, Bárbara? Como é que foi essa evolução na sua carreira de Porra. não só demonstrar os dados, mas assim, ir atrás dos dados, mapear,
fazer isso em prol do negócio e demonstrar. E uma segunda pergunta que o jornalista não deve fazer, mas eu vou fazer. Quais dados por quais métricas você é cobrado? E eu vou só somar em cima disso tudo aí uma outra questão, viu? Que aí vou ver vocês junto, porque tu tá fugindo das perguntas, né? Tá fazendo pergunta pra não responder. Não, claro. Ele acha que é malandro, eu não tô vendo. Ele tá só te jogando aqui pra ele ficar ali, ó. Mas, ó, pra vocês dois complementarem depois da barba aqui também. A gente tem visto muito crescer um serviço, ou vamos dizer assim, que é o Self-Service Analytics, que é eu, da minha área, de fato, poder consumir esses dados sem ter que precisar ficar pedindo para alguém. Então, eu posso ter um setor que cuida e faz todo o processo de qualidade dos meus dados, garante isso, mas eu também tenho que fazer, de certa forma, isso ser mais democrático, para que as pessoas acessem. E aí, no final das contas, todo mundo se torna um analista de dados na sua casa e no que faz. Como é que vocês fazem isso? Existe também um setor específico que eu tenho que ficar mandando pedir relatório? Ou existe uma democratização para que as pessoas consigam ter minimamente acesso a essas informações? Deixa eu tentar, né? E mandaram três assim. Porque aí, só para jogar junto nisso, isso aí vai ajudar a pessoa na hora da criatividade dela a entender como os dados orientam. Claro. Bom, primeiro ponto, como aconteceu na minha carreira, né? Esse tema de dados e tal. Quando eu comecei a minha carreira em marketing, ou mais, né? Aquela coisa já tem algum tempo isso. Era assim, eu sentia muita falta de ter quase que uma caixa de ferramenta, ter um apoio mais técnico naquilo que eu estava fazendo. Porque senão, gente, era triste na época, assim, todo mundo tinha opinião, né? Normalmente a opinião melhor era do chefe de todo mundo, que ele achava mais que todo mundo. Que a gente não tinha tanto acesso a dados, era muito mais restrito. E eu sempre fui um perfil mais equilibrado, né, entre o conceito e o quantitativo. Eu sentia a falta de ter as duas coisas para poder embasar o que eu estava fazendo. E por sorte ou azar, ou como a gente fala, né, as pessoas e as empresas se atraem, eu acabei indo para empresas onde isso era muito valorizado. Eu fui trainee na primeira turma de trainees da companhia Cervejaria Brahma, né? Caraca, que já não existe mais, agora é Ambev, né? Aquele monstro que virou isso tudo. E era um ambiente muito voltado a negócio. Então você acabava sendo muito exigido com relação a que número é esse, de onde você tirou isso, para onde você vai. E aí foi uma empresa atrás da outra. Então esse processo de buscar os dados e os números para embasar a tomada de decisão, para mim virou um modus operandi. Eu não sabia raciocinar desse jeito, e a primeira posição que eu tive, que eu era apaixonada, assim, eu sou uma eterna gerente de produto, né? Uma vez que você é gerente de produto, você vai morrer gerente de produto. Então você tinha aquele equilíbrio entre, olha, estão aqui os números, qual diagnóstico você faz, o famoso, se você não sabe para onde você está indo, para qualquer lugar serve. Então essa fase diagnóstica era muito importante, e os dados me acompanhavam depois na recomendação, na implementação, na pós-avaliação. Então, eu acho que é uma coisa, hoje, muito melhor desenvolvida, com muito mais acesso, muito menos esforço, muito mais ferramenta. Mas olha que louco, né? E aí eu vou bater aqui um pouquinho no que você falou, da oratória e tudo mais. Muitos cientistas de dados, tecnicamente, são extremamente bem preparados. Eles são super bem formados em estatísticas, sabem programar muito bem, obrigado, mas não conseguem contar uma história. Isso aí. Aí que entra o profissional de marketing. O cara acha um diamante e ele diz, olha, achei uma pedra transparente, né? Aquela coisa assim, que brilha muito. Amigo, isso é um diamante, é só você explicar como é que o negócio vai funcionar. Então, existe, eu acho que quase que as pessoas não dão o devido valor, e eu acho que faz muito sentido o que você falou. Como eu transformo um monte de dados em insight, Cara, isso é maravilhoso. em alguma coisa acionável, em uma forma de analisar aquele dado onde eu gero inteligência, não é informação. Isso aqui é 20% daquilo. Tá bom, mas o que isso significa? Você tem que cruzar mais coisas para você poder chegar nesse lugar. Isso é muito bom, porque quando a gente está falando de dados, você tem uma análise que é a análise do caminho de valor. Que é eu analisar dados, transformar esses dados em informação, essa informação em insight, esse insight eu gero uma ação, essa ação eu executo e depois eu mensuro. O que está errado nesse caminho aqui? É que entre insight e ação existe a storytelling dos dados, que é a história que o dado está dizendo. E aí a gente tem relações diferentes com os insights. A gente tem a relação que é eu comigo mesmo, eu analiso esse insight para mim e eu vou executar a vida que segue. Eu tenho uma relação insider, que é eu analisar isso, falar com a minha equipe
Então, se eu analiso um dado, eu não preciso talvez montar nada. Eu chego pro Luciano, chega aqui. Mostrei isso aqui, um cara que eu tenho relação, por fora, papapá, eu talvez não precise investir nem convencê-lo tanto de alguma coisa. A gente tem a terceira relação, que talvez é que as pessoas mais vivenciam e elas negligenciam, e a análise de caminho de valor delas é errada, que é a relação outsider, que é eu convencer o Bruno a executar, eu convencer a Bárbara a executar, uma pessoa de fora, que talvez eu não tenha relacionamento, talvez seja minha chefe, talvez seja minha cliente, por fora. E aí eu não tenho relações com essa pessoa para brincar com ela, falar, tentar ter trejeitos diferentes. E eu tenho que fazer essa pessoa executar aquilo que eu tô falando. Só que se eu não demonstrar para ela o valor que ela tem ao executar, para que ela vai fazer? E aí, qual o problema que a gente tem aqui? É que a gente gera um insight, fala, e aí você deve fazer isso. Não, por quê? Qual a história que tem por trás? Sim. Então, o gap que eu vejo no mercado hoje, quando a gente fala de dados, seja em qualquer área, é que entre eu gerar um insight e alguém executar, seja a minha equipe, um cliente por fora, aqui, no meio disso, tem o storytelling com dados. Que as pessoas negligenciam e acham que storytelling com dados é visualização, que aí já é tema de podcast que está aqui por dentro. Aí é um navio inteiro por trás dessa história. Que não é só isso. Né? Mas é muito doido, porque eu sempre tenho a impressão de que as pessoas não se dão ao trabalho de fazer as perguntas certas. Pô, isso é outra habilidade que falta. Que é uma loucura, que é assim, você tem 250 mil dados. Gente, dashboard, se eu abrir meu celular, eu te mostro uns 50. Tá? E a gente está vivendo um processo de dashboard overload, né? A gente tem um dashboard, parece que para resolver tem que construir outro. A minha frase nos últimos dias assim, eu não quero mais nenhum dashboard. Por favor, não me dê nenhum. Tá? Agora, o que eu preciso é o que eu consigo extrair disso daqui? E para mim começa com perguntas. Tá bom, meu market share cresceu, caiu, quanto? Beleza, aonde? Como? Por quê? O que pode ter acontecido? O que você vai fazer com isso se eu descobrir, né? Cara, por que isso te preocupa? Ah, porque eu vou perder escala. Ah, então tá bom. Então agora entendi. Porque às vezes as pessoas elas acionam as alavancas todas tortas. Eu trabalhei em mais de uma companhia onde a gente estava preocupado com market share, mas era market share em valor, não era em volume. Porque share ruim é preferível você não ter. Não ter, né? Mas depende do segmento em que você está. E às vezes o time de dados, que a gente trabalha muito para que isso não aconteça, graças a Deus, a gente hoje tem aqui um time muito mais integrado, ele está preocupado em te falar das métricas que ele está acompanhando e não necessariamente o que você faz com aquilo. E muito distanciado do que está acontecendo no negócio. Aí ele não sabe fazer a pergunta, ele não sabe contar a história e ele não consegue convencer ninguém. Exato. É muito cruel. E quais são as suas métricas que você tem que entregar? Então, eu vou falar algumas, eu não posso falar todas, né? Mas assim, claramente, na minha posição, o meu time ele tem um desdobramento, obviamente, um pouco diferente. Mas a gente olha muito para geração de valor da companhia no curto e no longo prazo. Então, não é assim, fez o EBITDA desse ano, parabéns. Não, cara, o que você está fazendo para frente? Né? Porque senão a tendência natural, e eu já vi isso em muitos lugares, você destrói o curto prazo, né, para poder conseguir... Em prol do bônus. E tá tudo errado, porque não sobra nada. Então, a gente tem métricas de curto prazo e de longo prazo, do ponto de vista de geração de valor, de EBITDA, de caixa, e a gente tem uma meta muito bacana, que eu dou um mega valor para ela, que é o Net Promoter Score. Nós temos meta de NPS, que ela fala muito sobre, tanto com o consumidor, quanto com o teu cliente B2B, né, seja ele revendedor ou um cliente da nossa unidade B2B, se aquela é uma relação que tem resiliência a longo prazo. Porque o NPS, ele foi usado já por mais de uma companhia dentro e fora do Brasil como uma proxy de resultado e de market share a longo prazo. Quando você alcança determinado patamar de NPS, a tendência é que você tenha um mínimo de resiliência. Então, para você perder aquilo dali, você tem que fazer muita coisa errada. E você começa a ter os sinais que você está errando e você volta para o prumo. E o bacana é que quando você olha o NPS como uma métrica só, é óbvio que ela é uma métrica muito sólida, mas mais do que isso, você sabe as razões de promoção e detração. E se você sabe as tuas razões de promoção e detração, você sabe exatamente aonde você está fazendo coisa errada. Porque você começa a ver essas razões crescerem ou diminuírem, né? É B2B e B2B2C. Isso. E isso, assim, a gente olha isso com enorme carinho, as métricas são compartilhadas, né, no board, então é muito bacana, porque não é só marketing olha para a marca.
não é verdade, né? O parceiro, o vice-presidente comercial também tem essa responsabilidade, então ele me apoia muito, porque no ponto de venda é tudo que acontece com o consumidor. Então ele está lá preocupado com a execução e tudo mais, e várias dessas métricas elas são compartilhadas entre nós. Então, assim, a gente realmente tem um esforço em bloco, em parceria, né, com um time de liderança para construir alguma coisa de longo prazo, não só entregar amanhã de manhã. Legal. E como vocês consomem esses dados? Que aí é a pergunta que eu volto aqui para o Bruno comentar também. Que é, a gente vê cada vez mais a responsabilidade das pessoas sobre a análise de dados. Sim. Lógico que eu não estou falando do cientista de dados e tal, estou falando sobre eu consumir dados para me orientar numa criatividade, orientar nas informações que você trouxe aqui. Como é que hoje é a visão do Ipiranga, como é que é a visão do mundo do marketing, de todo mundo que você conhece também de mercado, sobre esse consumo? Na minha visão, não tem mais tempo para as pessoas não saberem sobre dados e métricas. Eu estou falando cada um na sua casinha, tá? Quero dizer é o seguinte, se eu boto uma coisa no ar, minimamente ela tem algum objetivo, eu tenho que saber como eu meço ele. Como que é, na construção do dia a dia, o consumo desses dados? Você falou um pouco no início aqui sobre ser ágil, né? Fazer métodos ágeis aqui. E a agilidade requer com que no meio desse processo eu também tenha o consumo dos meus dados. Se eu tiver que no meio desse processo pedir para alguém gerar uma query no banco de não sei o que, isso vai entrar talvez numa fila que para algum setor pode ser despriorizado e talvez eu demore 15 dias para ter uma informação, quando na realidade eu estava num sprint de uma semana que eu precisava ter aqueles dados. Então como é que é esse consumo que vocês veem das pessoas com os dados para, já que a gente está falando de criatividade analítica, para orientar também as decisões que vão ser tomadas frente ao que está sendo pensado e a ideação que está tendo ali? Quando a gente tem uma empresa como a Ipiranga ou uma Coca-Cola da vida, isso já está muito mais no dia a dia, né? A Bárbara falou assim, eu quero ver o celular dela. Sim. Eu quero. Olha o que você pediu. Olha o que você está me pedindo. Quando eu converso lá com o diretor de marketing Coca-Cola e tudo, ele também não pode me mostrar, mas ele desenha assim, cara, todos os KPIs, todos esses dashboards que eles têm. Então, assim, empresas como uma Ipiranga, uma Coca-Cola, isso já é praxe, né? Praxe, né? Os caras estão trabalhando nisso já há algum tempo. Então, não vejo muito esse problema não acontecer. Mas e fora delas? Fora é mais complexo, né? Mas como constrói isso? Esse que é o ponto. Talvez a galera possa ouvir, como você falou da Coca-Cola, como o Ipiranga está construindo, para entender como fazer isso. Porque o que eu vejo muitas vezes acontecendo em empresas tão grandes quanto ainda, que ainda estão num estágio de maturidade analítica diferente, é isso ser guardado a 7 chaves. Na realidade, como que você cria um ambiente descentralizado para o consumo da informação? Porque a informação dentro de uma companhia de 87 anos, tem dado pra caralho lá dentro pra você analisar a análise temporal, mas como que você cria uma estrutura de consumo dessas informações onde ela está centralizada para poder manter a qualidade da informação e descentralizada para o consumo, ou seja, democrática a todos. Aí né? vai da cultura da empresa. A cultura tem que mudar, tem que ser uma cultura não só analítica, mas uma cultura mais aberta também, porque como vocês falaram, existem empresas ainda que estão mais fechadas, mas essas empresas vão deixar de existir no curto prazo, porque se elas não estão olhando para os dados, elas vão morrer. E aí, acho que tem que mudar a cultura. Como fazer? Primeiro muda a cultura, né? E essa cultura tentar trabalhar em cima de dados e dados que envolvam toda a companhia. Não, a gente é uma empresa nova, mas que a gente só implementou o OKR em 2022. Empresa nova. 18 anos. Já tem maioridade. Novo agente tem 9. Novo agente tem 9. A gente é jovenzinho ainda. Então, mas assim, mas é novo que implementou o OKR só em 2022, né? Quando o Google foi lançado com isso, né? 18 anos atrás também. Então, assim, a gente foi um pouco atrasado. Então, eu acho que faz isso só quando você realmente tem uma cultura mais aberta e que você tem um ambiente competitivo muito maior, né? E que você vê que você precisa engajar toda a companhia também no objetivo, né? Então, quando a gente trabalha por OKR, cara, a gente tem um objetivo estratégico aqui, cada área tem os seus indicadores e vamos em frente. O modelo de fazer é mais ou menos assim, cara, primeiro quebra a cultura e implementa. Mas não é um desafio. Não é fácil, ainda mais quando você é uma estrutura muito maior. Não, estrutura maior ou menor. Quando você mexe em cultura de qualquer coisa. Por exemplo,
a Zamp, né, que é opera o Burger King aqui no Brasil. Eles implementaram um programa de fidelidade também lá, o Clube BK. Começou 5 anos atrás. Demorou 2 anos para implementar um programa de fidelidade, que eu estou simplificando, mas que eles tiveram que fazer o quê? Colocar áreas de tecnologia e como fazer. Eles falam assim, área de tecnologia antigamente era vista como back-office e gasto. Sim. Só que a área de tecnologia são os caras que ajudam também a mensurar as coisas, junto com os cientistas de dados. Né? Então, assim, o que eles fizeram? Tecnologia, hoje você é ator principal também, você não é mais coadjuvante. Sai do back-office, vem aqui para a área de negócio, junto com marketing, comercial e trade. Perfeito. Então, todo mundo dentro de um squad trabalhando. Também a questão do modelo ágil de cultura. Então, isso, quando a gente fala de uma empresa grande, tem que fazer isso, mas assim, não é em pouco tempo. Demorou 2 anos para implementar e está há 3 anos hoje com 15 milhões de pessoas lá cadastradas eu conheço no programa uma de fidelidade. que opera a gente aqui no audiovisual, que tá no Clube BK. Sim. É por aí, né? Não, assim, a democratização do dado, ela não é assim, a frase é linda, né? Mas na vida real é punk, porque você tem que ter um equilíbrio entre o que é confidencial e aquilo que é absolutamente necessário para que você equipe o teu time para tomar decisão. Então, o que acaba acontecendo? Aí vou até falar de outras empresas, não só da Ipiranga, mas por experiência. Quando eu trabalhava na Kraft, né, que eu fiquei lá há 10 anos, virou Mondelez, foi uma longa jornada. Eu passei pelo processo de implementação do S&OP, né? Aí virou o IBP ao longo do tempo e um IBP de última linha, assim, super completo e tal. Como é que você vai fazer uma reunião de planejamento no IBP sem dado? Você não consegue fazer nada. Você entra na sala de reunião, você não decide nada, você não sabe se tem inventário de produto, se tem slow moving, né, produto que está ficando com a data de validade já próxima do seu fim. Você não sabe se a fábrica está com condição de produzir o produto que você precisa, você não sabe nada. Tudo isso é dado. Então, o processo de IBP, para muitas empresas, ele foi um grande democratizador de muita coisa, porque você não conseguia fazer reunião de IBP. Faz só um favor, explica o que é IBP. Integrated Business Planning. Tá? E o S&OP é Sales and Operation, e era o Planning, justamente. Você está fazendo vendas e operações, tudo que é planejamento de venda, decisão de ação para você acelerar a venda na ponta, ou para aumentar estoque na fábrica, diminuir. Quando você olha, Gustavo, você está vendo aqui a cadeia de valor inteirinha, né? De vendas a comprar o produto, está tudo ali nessa discussão. Então, isso fez com que muitas empresas que ou não tinham os dados organizados, estruturados à mão, passaram a ter à mão ali, né? Então, hoje na Ipiranga a gente está com um processo de IBP já amadurecendo cada vez melhor. Tem muito dado que circula dentro da companhia. Mas como é que a gente faz para democratizar isso? A gente tem layer de acesso a dado. Então, vou exagerar aqui. O estagiário da área X, ele precisa ter acesso a tudo? Não. Né? Mas ele precisa ter acesso a alguma coisa na área dele, porque ele ajuda o chefe dele? Sim, beleza. Então, você começa a ver papéis e responsabilidades, você vai organizando o acesso. Mas o dado está ali. Né? E o que eu sempre falo com o time de ciência de dados, pelo amor de Deus, um glossário e um bom data owner, né? Porque senão, cara, o que é market share? Depende de como você faz a conta, né? Você escolhe quem é que tá ali, quem não tá, de que jeito. E você jogou aqui rapidamente, mas uma função muito importante que, na minha visão, cada vez mais vai ganhar espaço, é o que você chamou de data owner aqui. É exatamente isso. Que é, muitas vezes, o que a gente viu como o product owner já surgiu também, que era a pessoa que estava ali no meio entre produto, negócios e o time técnico por trás e organizando demanda, organizando objetivo, vendo o que tinha a ver com isso. E para mim o data owner é uma questão que vai ganhar muita força hoje em dia, porque como você trouxe um ponto aqui que é importante, que é trazer tecnologia para dentro de negócio. Então eu tenho cientista de dados embaixo de marketing, eu tenho o Martech ganhando cada vez mais força e tudo mais. Então você integrou aqui. E na minha visão você vai ter um data owner aqui. Talvez posso estar viajando muito, me arrependendo do que eu vou falar, mas... Vai lá, Bill Gates. Mas eu... a visão de produto mudou, hoje é Product Manager. A visão de marketing está mudando para Product Marketing. Mas eu entendo que vai ter um data owner ali no meio disso,
que vai ser a pessoa que olha o time técnico e fala, precisamos dos dados, a qualidade, nananana, e olha o time de negócio e fala, como é que eu posso prover vocês de uma orientação correta à frente desses dados? O cara vai estar fazendo meio de campo Exato, ali. meio de pegando. campo. Eu acho que essa função, e aí você me falou que já tem, né? Olha aí, eu não tô tão errado. Cara, Tem que falar com a diretoria. Eu ia levantar uma bola aqui, que Analista. é uma bola que só dá pra levantar pra alguém que é vice-presidente, beleza? Beleza. Então, não tem como, né? Mas dentro do cenário de análise de dados, a gente lida muito com o que a gente chama de IPOs. São as pessoas normalmente que têm a caneta que assina o cheque e tudo mais. E aí, É um acrônimo para Highest Paid Person Opinion. eu nunca lembro isso, mas o importante é o É bom que eu significado. gosto sempre de deixar assim, porque eu vou vir embaixador da Cambly pra mostrar que faz sentido, entendeu? Exatamente. Tá vendo? Ó, Highest Paid Person Opinion, né? Eu falo rápido, viu? E aí, quando a gente está criando uma cultura de dados, não só, mas criando um ambiente fértil o suficiente para que as pessoas possam ser criativas, como não ser um chefe babaca ou não ser Podar, né? podar a ideia, sabe? É uma coisa que só ela pode responder, porque né? Como não podar, né? É difícil, gente. Eu imagino, porque a Mas decisão é sua, né? Com os dados, né? Não, exatamente, assim, acho que ela já respondeu isso ao longo do programa. eu vou mas- contar uma história para vocês que eu acho que vai ser divertida e Boa. vai ajudar a esclarecer como é que a coisa funciona na prática. Eu sempre falo com o time que e é uma verdade, tá? Assim, eu não mando nada. Eu sou a pessoa que menos manda, porque na prática eu tô tão distante do detalhe hoje que eu tenho toda a chance do mundo de errar. Uhum. Porque eu não estou embebida nos assuntos com o grau de profundidade para tomar as decisões. Eu preciso muito deles, da equipe inteira. E eu tenho uma preocupação genuína, que é quando a gente fala de comunicação e consumidor, a gente fala de cultura. Cultura pop. Para Uhum. você ser relevante, você tem que estar dentro da cultura. Dentro do que as pessoas estão consumindo, falando, o entretenimento, a vibe, tudo. Você está no mundo, você faz parte daquilo dali. E, cara, eu tô já não tenho mais 18, né? Como a gente fala, né? Na fase da vida, onde muita coisa me escapa, porque eu não tenho uma sensibilidade, embora eu seja super antenada, leia, lá, é diferente. Sim. Você vê o mundo com 18 anos de um jeito, com 20, com 30 e por aí vai. Né? E tem questões regionais, às vezes envolvidas, além da própria questão etária, gênero. No Brasil, que é desse tamanho, Cara, né? esse Gente pra caralho. monstrengo Pô, são aqui que a gente 6.000 está falando, pontos, né? sim, tá no Brasil inteiro, então vai passar, não é nem tartaruga, são 5 elefantes, né? Assim, vão todos embora. E aí aconteceu um negócio muito legal, que a gente fez uma promoção no ano passado, usando o Luan Pereira, né, e os 2 MCs, né? O Rian e o Daniel. Uhum. Coraçãozinho aberto. Quem era Luan Pereira, MC Rian e MC Daniel para mim, que não escutava nada que eles tocam. Não que eu tenha nada contra, achei eles o máximo, mas eu não tinha não proximidade. Aí viram para mim e dizem, não, porque tem uma baita oportunidade, tem uma música aqui que tá rampando. A Ipiranga ela tem uma conexão muito grande com música, com entretenimento e tal. A música tá rampando, tá bombando. Tá com, né, acho que era... Tá hypando. Hypando, exatamente. 10 milhões de visualizações. Eu olhava 12, 15, 30. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ah, são esses caras aqui, ó, e tal. A gente podia anunciar a nossa promoção, né, de IPMAX com esse grupo aqui, porque eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer um trabalho legal com eles, eles vão ser os melhores influenciadores do mundo. Peguei a diretora de marketing, cadê os dados? Boa. Tá aqui, ó. Tantos seguidores, tá crescendo pra caramba. Esse estilo de música, gente, é o funknejo. Eu falei, eu não tenho nem acrônimo para usar mais nessas condições. É funk com sertanejo. Eu falei, sertanejo tá bombando, né, nesse país, o funk também. Eu falei, legal, mais número. E tome mais número. Tá crescendo 90 milhões de visualizações. Foram defendendo a ideia baseada mas não nisso. nem Enquanto demorou. vocês estavam analisando os números. 5 minutos, o negócio foi assim, tá. Falei, fecha agora. Volta só com o roteiro e a mecânica, é agora. Foi, porque senão você perde. Então, se você não tem a capacidade de escutar o teu time, que tem muito mais propriedade naquilo que ele está falando, porque ele está metido no negócio lá, até o último fio de cabelo, você está morto, cara. Você não vai pegar o que está acontecendo nas diferentes regiões, nas diferentes faixas etárias, na cultura, no Brasil, no mundo, não dá. O mundo é complicado, está complexo, vai ficar pior.
Então, essa capacidade de escutar é o maior presente que um gestor com nível de senioridade mais alta pode ter. Essa é a primeira característica. A segunda, ele não pode ser tão doido assim, ao ponto dele não enxergar o risco do que ele está fazendo. Sim. Então, para algumas coisas, era assim, tá, vamos fazer, mas mitiga aqui, cobre ali, arredonda em tal lugar, porque isso aqui pode dar algum problema. Pode sair para outro lado, né? Sai para outro lado, e aí você acaba criando, né, daquilo que era uma oportunidade incrível, vira uma situação de altíssimo risco, reputacional, imagem, X. Sempre tem, gente. Às vezes não tem no teu consumidor final, mas tem no teu B2B. Tem sempre um cuidadozinho ali para se tomar. Aí você protege e vira realmente uma boa ideia. E a terceira coisa, que é importante pra caramba, pra não deixar acontecer, é a porcaria do ego. Isso aí. Cara, assim, ego é doença nas organizações. Eu já vi coisas tão boas serem postas no lixo, porque eu tinha que satisfazer, né? Essa ideia tinha que ter sido minha. E, inclusive, uma técnica boa. De vez em quando você quer levar uma batalha de negociação, nossa, essa ideia que você teve foi ótima. Não foi sua, mas não me interessa. Se eu disser que for sua, não vai ser mais fácil. Tem hora que é bom, você entrega, o ego vai junto e aí a ideia boa fica. Mas isso é um pouquinho do né, o que eu acho que a gente precisa para ter organizações menos tóxicas, menos doidas e equipes que estão querendo crescer menos infelizes. Não, e mais fértil também, né? Porque eu fico falando muito nisso, né? A gente fala muito sobre a capacidade do profissional ser uma pessoa mais analítica, e aí ele entra dentro de uma corporação, dentro de uma companhia, e aí o IPO vai lá e corta as asinhas do cara a todo momento, e desincentiva aquilo, e aí vira aquela política do pastel, né? A gente só entrega pastel aqui, porque padaria, a gente é uma fábrica de pastel. Porque é o que pede é sempre a mesma coisa. Né? Exatamente. E aí como é que você vai ser criativo perante a qualquer coisa se a gente só entrega pastel? Ó, pra gente ir pros nossos finalmente aqui, porque já foi um papo absurdo aqui, tá? Isso foi um MBA, tá? Isso aqui foi um MBA. Mas pra gente ir pros nossos finalmente aqui, eu tenho um bate-bola, que é uma questão que a gente faz aqui no final do podcast, que é o seguinte: vocês não podem pensar muito, mas vocês vão até ter o direito de pensar, porque olha só. Nossa. Por quê? Porque como são duas pessoas, eu vou fazer pergunta para o outro tá pensando na resposta. E aí eu vou fazer esse ping-pong, tá? Vou começar pelo Bruno. Beleza? Você fugiu de várias perguntas. Agora é contigo. Mas, Bruno, não pode pensar muito, tem que ser aquilo que vem. E aí você pode contextualizar ou não, fica à vontade. Bárbara também, tá? Eu vou começar com a primeira pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses que a Bárbara, da pergunta, a Bárbara falou 2 soft skills que são essenciais para o CMO, gerenciar riscos, né, que você falou assim, quando ela falou, vamos mitigar aqui, não sei o quê, e a questão do data-driven, né, orientado a dados, e a questão a terceira que está ali também é a questão do ego, que o Romeu Buzarello, que é um grande mestre também, ele falou exatamente o que você fez, se alguém vier com uma opinião, alguém vai te derrubar com dados. Então isso é muito importante. É Dodge Demon, né? Com dados sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. É verdade. É Dodge Demon matemático. Já tinha essa daí que é antológica. E é dele, tá vendo? Eu cito a frase pra quem é o dono. Exatamente. Se fosse feita lá em São João, você é só um otário. Vamos lá, primeira pergunta, mas pode contextualizar à vontade, caso queira, caso não queira, não precisa, mas tem que ser assim, pá. Pode pensar, eu acho. Vamos lá. Como a gente pode juntar essas pessoas analíticas e criativas para serem juntas, um Create Analytics da vida aí, a pessoa que é criativa e analítica junto. Como que a gente pode falar pra galera que é criativa, que eles precisam olhar dados, como a gente pode falar pra galera de dados, que você também precisa ser criativo frente a isso? Engajando no problema e no resultado que vai ter ali, no impacto que vai ter. Esse modelo de gestão ágil, ele propicia isso, né? Vamos colocar todo mundo junto, temos um problema para resolver, o problema é de todo mundo, e a solução, todo mundo vai chegar junto, né? Não vai ser a minha ideia, a sua ideia, não, vai ser todo mundo junto. Boa. Papel e propósito. O que cada um é bom para construir uma coisa maior. Quando isso fica claro, vem todo mundo. Você sabe como cada um vai contribuir. Tá, agora vem a pedrada, tá? Fica à vontade. Pedrada ele avisa. Vai começar com você, eu aviso que é a pedrada, que é: os criativos não gostam de números porque não entendem? Não acredito nisso. Bora. A ideia é essa. E nem acredito que os criativos não gostem de números. Acho que pessoas que de fato querem resolver problemas reais e querem causar impacto e ter uma transformação real no que elas fazem, elas aprendem a usar os dados que elas recebem da maneira mais inteligente. Perfeito. E aí, Bruno?
É a questão da humildade também que a Bárbara falou, né? Criativo não necessariamente é só o publicitário, quem está criando uma campanha, é quem está olhando ali as pessoas resolvendo problema, resolvendo um problema. vendo oportunidade. Exatamente. Pô. Agora para você, a criatividade deve ser analítica? Olha, eu vou falar que sim. Eu vou falar que sim. Eu vou falar que sim, porque eu acho que todo mundo vai falar que não, mas eu gosto. Você sabe de dados assim, eu sou muito. É porque assim, se a criatividade for boa, ela vai trazer resultado. E aí ela se provou que ela é analiticamente viável, né? Ó, uma ideia muito legal, uma criatividade legal, e se provou, trouxe resultado para a companhia. E no final das contas, às vezes, a parte analítica que vai entrar nisso é a parte de mitigar risco. Então, já incluiu dados para... Tua ideia é muito foda, mas ela pode ser foda só dentro do MVP, onde a gente não vai se fuder. Bárbara, a criatividade deve ser analítica? O analítico alimenta a criatividade. Eu acho que é super casado. Não consigo ver essas coisas distintas. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas fantasiam. O que é ser analítico? É fazer um algoritmo? Não necessariamente. Então, acho que a gente falou aqui de vários casos de elementos qualitativos que foram analisados na tomada de decisão. E aí? Né? Tudo isso é ser analítico. E para não parecer que eu estou falando só dos criativos, não. Na minha visão, a pessoa analítica, que ela traz um número, mas não diz o que você vai fazer com ele, para que ele serve, como você vai executar, então não serve por nenhum. Que problema resolve. Exato, é o que eu sempre falo. Tipo, existem 3 conceitos de análise quando você vai atrás, né? Você está identificando um erro, ou você está identificando um possível problema. Então, erro é uma coisa que já acontece, problema é algo que você está prevendo que pode acontecer. O outro é você identificar uma oportunidade, então existe uma oportunidade, e outro é uma melhoria, é algo que você já faz. Então, a sua análise, muitas vezes, ela tem que partir do pressuposto de resolver uma das 4 pontos. Só que quem tenta quer resolver, não é simplesmente descobrir um problema. Toma. Não, descobrir um problema e entendo que existem esses meios de resolvê-lo. Sim. E aí você vai usar a criatividade muitas vezes para pensar nesses meios, né? Então acho que o profissional analítico também tem que entender que ele precisa ser criativo e trazer o como. Não adianta de porra nenhuma ele trazer um monte de dashboard que não diz nada e que no final todo mundo tem que te perguntar. Isso vai gerar mais problema pra você. E no mundo de hoje, nem a genialidade não precisa de, sabe? Nem a genialidade não é analítica, né? Porque você pode ter uma ideia genial, mas depois você vai colocar isso dentro de uma matriz de priorização, depois você vai olhar e mitigar os riscos em cima dos dados que a gente tem. Então tudo hoje, né, não pode, tem que ser utilizado dados. Porque, beleza, você pode ter tido uma puta ideia genial, mas ela é só o início. A genialidade está só no início. Até isso ser implementado numa empresa, de 87 anos, que tem um puta legado a ser mantido, você tem dados pra caralho aqui pra você comer, pra você poder botar isso em produção. E o que a Bárbara trouxe de exemplo, pode ser o cara tá bombando. Cara, mas e aí? Cadê os números? Sim. Né? Tá bombando, mas precisa fechar essa conta de alguma forma. Que define o que é estar bombando, né? Baseado em que métrica eu defino o que é estar bombando. Exatamente. Mas até isso é boa discussão. E por último, cuspir dados não é ser analítico. Ser analítico. Concordo. Tem muita gente que cospe dado. E aí? E é muito maneiro, totalmente fora do assunto, mas eu já escutei entrevistas desse MC Daniel em vários outros cenários e assim, ele tem uma entrevista onde ele fala justamente sobre como que eles ali dentro da estrutura deles queriam trazer uma visão para esse funknejo, sabe? Funk samba, sei lá o que eles estão inventando, mas que fosse algo onde tivesse uma eu vou usar esse termo, mas não é exatamente isso, mas uma moral um pouco mais ilibada, sabe? Como que ele muda a percepção das pessoas, das grandes marcas, sabe? Principalmente, sobre o que eles estão construindo. Então, não dá pra ficar tão... Então, eles conseguiram no meio do caminho, olha que foda, analítico, né? Tipo, analítico total. Então, a preocupação... Tem uma entrevista, eu vou depois mandar pra você, onde ele fala sobre o caminho que ele tem até chegar onde marcas grandes fazem anúncio com ele. Porque esses caras não estão fazendo só com a Ipiranga. Tipo assim, tem eles cresceram muito. Muitas outras marcas de vários outros nichos. Super profissionais. Os muito 3. Louco. Eu fiquei encantada. Muito assim, de não conhecer, não saber, não conseguir avaliar, olhar os números e dizer, meu Deus, isso aqui é um fenômeno. E o bizarro é que, tipo assim, foi tudo de caso pensado. Tem entrevista. Eles estão muito tudo planejados. Objetivo. Pensar na criatividade, executou para chegar. Exatamente. E conseguiu são mudar uma percepção. boas pessoas, além de tudo. Legal. Você diz assim, nossa, que combinação incrível. Eu acho que é muito foda, porque são pessoas que na maioria das vezes estão em situações periféricas, numa linha totalmente diferente. Não são as pessoas que têm uma linha de estudo tradicional, mas que conseguiram chegar no mesmo caminho. Mas eles têm uma inteligência, né? Aquela famoso... É a inteligência da rua. É isso, é a inteligência da rua, mas uma inteligência e assim...
bom propósito naquilo que eles estão fazendo. Eu fiquei super, super feliz e surpresa. Não tinha ideia que ia encontrar esse mundo. Isso só demonstra que o pensamento analítico pode estar em qualquer lugar. Exatamente. Sim, Esse que é o ponto. sim. Né? Mas, muito obrigado, Bárbara, Bruno, por essa conversa aqui. A Bárbara dá aula, né? Muito bom. Tô achando. Muito bom. Você não vai ganhar mais quilômetros de vantagem. É verdade, seria uma Ela boa, falou né? que não é possível. Então separe. Não adianta, porque não dá ainda pra pagar o pobre Juan quilômetro de vantagem. É verdade. Tá? Esse aí tu vai passar no débito. Vou ter que passar no Gente, débito. muito obrigada. Foi ótimo o papo. Espero que sirva de inspiração para muita com gente, certeza. né? Que está querendo aí reforçar seus conhecimentos em dados, aprender a usar dados melhor, mas dados é muito bom. A gente gosta bastante. E a gente Muito tenta necessário. fazer. Nosso propósito com esse podcast é fazer isso. É mostrar para as pessoas que é possível a gente analisar dados em qualquer atividade que a gente esteja. Porque um pensamento analítico ele não é construído apenas olhando dashboard, algoritmo. É construído em cima de raciocínio lógico por trás disso. Existem coisas que por trás, muitas vezes, a gente ainda não tem os dados que a gente quer, mas a gente pode minimamente entender como chegar lá Sim, com uma construção de pensamento E analítico. E eu tenho certeza que cumpriu com o nosso propósito. E um feedback. Menos achismo, mais dados é muito legal. Agora, mais dados, menos achismo é muito ruim. É muito ruim. Cara, essa troca foi horrorosa. Se alguém fez isso, eu lamento. Você tem Porque o uma fake, coisa vem depois da o outra. Fugazi e o original, pô. O original tá aí. Gente, não dá. Durmam com essa até o próximo episódio, toda quinta-feira. Valeu! Valeu!